E aí, galera? Beleza, estamos aqui com o nosso podcast, Prof. Studio Cast. Esse nome bonito aqui que a gente penou para conseguir construir. Estamos aqui, eu, professor Marcos Witzel, com o manto sagrado. Se você não gosta, o problema é seu. Estamos aqui, brincadeira, não quero que você... Você pode não gostar também, flamenguistas também são bem-vindos aqui. Tô aqui com o professor Fabrício também. Tô aqui com os nossos professores convidados que vão ser apresentados daqui a pouquinho. Eles já estão aqui ansiosos para falar. A gente já tava fazendo aqui um making off, já trocando várias ideias, falando mal de um monte de gente também. É brincadeira, gente. A gente não é falso. Então, a gente tá aqui. Vou passar aqui pro Fabrício, que ele vai falar um pouquinho, vai fazer a apresentação. Hoje a gente teve patrocínio, hein, galera? A gente tá ficando chique aqui na parada. Ele vai falar dos patrocinadores, toda essa parte burocrática. Passar aqui pro Fabrício dar o alô dele. Fala, galera, tudo bem? Gostei mesmo do nosso primeiro episódio, né? Ficou bem legal. Conseguimos aí 200 inscritos antes de começar o vídeo da gravação de hoje. E aí convidamos duas personalidades, como nós prometemos, né? Do mundo das escolas. E com uma novidade melhor ainda, Marcos, nós conseguimos patrocínios. Olha, primeiro patrocínio da nossa pizzaria, do Dom Gerard, né, que é ali na estrada do Cabo Sul, da nossa amiga Viviane. Tá chegando aí, galera. Tá chegando. Vai vir quentinha pro lanche pros nossos professores. E também conseguimos uma ajuda do nosso Colégio Freinet, onde nós trabalhamos, né? Então nós conseguimos uma ajuda, né? Então daqui a pouco vamos tocar esse barco aí. É patrocínio, gente. Aqui é um negócio grande. É patrocínio de escola, de pizzaria. Daqui a pouco vai estar chegando aí a galera dos jogadores de futebol, vão estar aí patrocinando também. Vai ter marca top aí patrocinando. Ó, Vascão, ó, pode patrocinar aí também. E é isso aí, galera. Estamos felizes. Eles estão rindo aqui da minha cara de comunicador nato. Estamos felizes aqui, gente, que a gente está recebendo os professores. Eles vão se apresentar aqui, o professor Valvan, o professor Barney. A gente vai dar um espaço aqui para eles. Vai ser um podcast, assim, bem animado. A gente vai falar, claro, de pautas ligadas à educação, porque não tem como a gente fugir. Nós somos professores, estamos em sala de aula, a gente tem que falar de educação. Mas a gente vai falar um pouco também da nossa vida privada, vai falar um pouco de curiosidade sobre a vida escolar, vamos falar sobre histórias aleatórias da nossa vida. Vamos conversar aqui. É o que a gente vai fazer, a gente vai conversar. Vai trocar ideia e conversar. Um bate-papo legal. Exatamente, ó, bate-papo aí, vamos. Bate-papo. Então... Começou aí. É a parte. Começou. É uma piada que eu fiz aqui muito boa. E eu vou passar aqui, vamos lá, vamos começar com o senhor Valvan, que é o único de seu nome. Agora é o único, Agora. né? Vai lá, Valvan. Explica aí um pouquinho essa história. Se apresenta aí, professor Valvan. Meu nome é Valvan, é óbvio que só tem eu, porque eu falei que o outro, né, foi fazer... Pesou o clima. Pesou o clima, né? Partiu. E a história do nome é não ter história. Até hoje me pergunto, já procurei, eu descobri, foi interessante falar, que em Pernambuco, eu fazia até um mexer, porque tem um estúdio lá chamado Valvan. Aí deve ser a junção do marido com a mulher, se separou, virou só Valvan, não sei. Mas enfim, a ideia do nome é essa. Bem, professor de história, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, né? Porque senão vai ficar aqui quase uma entrevista de emprego, já quase entregando o currículo, eu sou professor de história, tantos anos. Eu deixo o Barney também se apresentar aí, né? E depois a gente volta um pouquinho. Então aí também aí o nosso professor Barney, professor aí de matemática, se apresenta aí pra galera, cara. Fala, senhores, fala, rapaziada, tudo bem? Eu sou o Thiago Barney, Thiago só não, Barney, tá efetivo. Professor de matemática, também professor, o cara que tá pra ajudar todo mundo aí. E a gente vai bater um papo bacana, trocar uma ideia legal, descontraída, que não seja um papo chato, maçante, porque aqui não é sala de aula, a gente tem que fazer algo diferente, né? Descontraído. Exatamente. Então é isso. Acabou, gente. Até a próxima. Brincadeira. Brincadeira. Então a gente vai trocar várias ideias aqui. Estamos aqui com os professores. Estou aqui com o Fabrício, comigo que também é professor. O Thiago, você também é coordenador também, né? Exatamente. Então temos dois coordenadores aqui, comandantes aqui também. Então, primeiro a gente vai perguntar para vocês o básico, que eu perguntei, que a gente falou também na outra semana. O básico é o seguinte: o que vocês estavam na cabeça quando viraram professor? Essa é a primeira coisa que eu vou perguntar. Eu também pergunto do dia. A minha história como professor é uma história hilária, assim, no sentido, porque eu nunca pensei na minha vida, assim. Se você pensou nessas 10 opções, né, que você tem de carreira, aquela história quando você vai quer ser o quê? Eu peguei na época da escola de anotar lá, cara, quero ser isso, tudo menos professor. Mas assim, minha vida começou acadêmica, de fato, quando eu comecei a trabalhar na biblioteca da Unigran Rio, que foi vendida há pouco tempo. Trabalhei 5 anos lá.
E eu ganhava bolsa, né? Aquela história de ter umas dificuldades em relação a pagar a faculdade, ganhava bolsa. Falei, cara, aí me deram a opção de cursos, que era administração, secretariado executivo, e mais os 2 cursos que eu não lembro. Eu falei, vou fazer administração e sonhava em ser um novo Roberto Justus, né? Do Rio de Janeiro. E, né, eu falei, cara, eu vou estar naquele aprendiz lá e, porra, eu vou desbancar o Nosso público não conhece meu mais esse sonho. programa. Tá. Essas são das coisas de Anos passar educação. 90, Acabei anos de falar. 2000. Depois a gente bota aqui, ele vai colocar aqui quem era Roberto Justo, quem é, parará, direitinho. E aí eu sonhava, tal, fiz administração. Beleza. Passou esse tempo, e aí veio um período que eu terminei e comecei a trabalhar com financeira, né? Eu trabalhei numa financeira que na época, BMG, ela fazia chamadas corretagens, né? Você vai ser corretor. E eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que eu tinha maior dificuldade na escola, e não por questões de nota, não. Questões porque eu achava péssima ideia de você dar uma aula de história e fazer o moleque decorar. Eu falei, porra, decorar por quê? Me importava-se mais a ideia de saber sobre a independência do que com a data, que se tinha um cavalo, se não tinha um cavalo, se Dom Pedro com a espada que nem de Power Ranger libertou o Brasil de Portugal. Enfim, isso me preocupava mais, a ansiedade sobre isso. Decidi fazer a faculdade de História, mas sem pretensão nenhuma de educação. Juro para vocês, nenhuma. Entretanto, nesse meio tempo, eu fui obrigado a assumir o lugar, fazer o estágio, tinha que fazer o estágio, e a professora foi embora, né? E ela tinha um método que eu não curtia tanto, que ela lia o livro e depois mandava a criança copiar o livro e falava, fazer uma pergunta sobre o livro. E aquilo era para mim assim, falei, cara, tá repetindo tudo. E um dia ela faltou e eu assumi a turma. Eu procurei ser dinâmico. Desde então, eu comecei a assumir, fui ficando assim, ficando, segui. Dei uma pausa que trabalhei um tempo na administração, na parte administrativa do antigo Ricardo Eletro e voltei para a educação. E, resumindo, estou desde então fazendo essa pergunta todo dia, como eu me tornei professor e como eu acordo ainda professor. Então, hoje, se você me perguntar o que você faz da vida sem ser professor, não sei. A gente entra naquela caverna do dragão infinita e você não consegue mais sair. Há quem diga, quem acredita que é destino, que não sei se é karma, se é destino, se é provação. Aí fica a critério de quem acredita. Mas minha vida é karma. Mas minha vida na educação foi assim. E hoje eu penso como eu poderia ser outra coisa que eu não me vejo fazendo. Nada sobre nada. Show. E cara, você, Barney? um pouco foi um pouco caso familiar, né? Porque eu sempre quis ser militar. A minha referência de profissão era meu pai, que é siderúrgico, tá? E o meu padrinho, que era militar, e além disso, professor. Aí eu comecei a estudar muito cedo para concursos militares, porque foi uma explicadora, foi o Educando, o Instituto Educandos foi uma explicadora. Eu ia para lá para assistir aula, eu estava no 7ª série, agora 8º ano, né? Ia para lá assistir aula, aí fiquei 1 ano, fiquei 2, aí passei no colégio técnico, aí eu continuei, quero colégio naval, até passar no concurso. Quando eu passei, eu vi que não era aquilo para mim, fui fazer faculdade. Escolhi a faculdade, fui fazer rural, tá? Fiz rural. E eu comecei a ser monitor do próprio Educandos. E eu comecei a gostar do que eu estava fazendo, porque eu fazia questões que alunos entrando não sabiam fazer, mas eu fazia muito porque eu passei por aquele ciclo de estudar muito tempo no curso. E o meu padrinho Jota continuava lá, e o pessoal que era aluno junto comigo continuava lá também. Então, fui criando uma relação de monitor. Não, mas eu não quero isso para minha vida, eu vou fazer administração, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Formei na faculdade. Você tenta fugir. Aí eu falei, pô, mas não, Justus fazer também? outra coisa. Não, vou fazer outra coisa, porque eu quero... Passei na prova do CAP da Marinha, isso em 2016 já. Aí, quando eu estava fazendo um exame médico, meu pai passou mal, eu tive que ir para casa, perdi o exame médico da Marinha. Em 2017, fiz a prova do Barro Branco, oficial de São Paulo, da Polícia de São Paulo, passei no concurso. Perdi a data. Falei, não é para ser, irmão. Não é para ser. Continuo dando aula e hoje fazem 10 anos que eu estou em sala de aula, né? E, cara, eu me sinto realizado, é bacana. Eu estou numa função distinta hoje, na coordenação, que é onde eu queria chegar, onde eu planejo chegar em lugares mais altos. Mas, assim, é bacana, cara, a sala de aula, porque eu me sinto realizado. Eu não consegui passar no Colégio Naval, passei em outros concursos, mas me sinto realizado em aprovar a galera. Eu vejo moleque chorando, pai chorando. Pai, pô, os caras são brutamontes e tal. Chorando, pô, passei no concurso, cara. Meu filho passou e tal. Muito obrigado pela ajuda aí. Mensagem no Instagram, isso é muito bacana. E, pô, são 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, a gente começa a acostumar e gostar disso, né? Sair de sala de aula agora e tu vê o aluno, pô, prova semana que vem vai pra onde na prova? Vai ficar em qual barraca?
Isso ajuda muito a gente, sabe? Eu gosto de verdade do que eu faço e eu faço com o maior carinho. Tanto que eu dou aula final de semana. Sou sempre muito assoberbado com questões de dar aula, mas assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? O que eu faria se eu não fosse professor? O que eu faria? Eu não sei, cara. Eu não sei cozinhar, não sei dirigir carro, eu dirijo mal, eu não sei fazer uma obra, eu não sei fazer nada, cara. Meu caso, Então- eu não sei cantar, não sei jogar bola, não sei dançar, não sei fazer escritório. Eu jogo Playstation, eu sou bom nisso aí. PlayStation. É isso. Um fifinha. Isso, já foi. Parei Mas com nem isso. pra ser profissional não dá pra ser, não, porque aí Não, é demais. tem que ralar. É, muito. Então, vocês falaram como vocês começaram e é muito louco, é meio que do nada, assim. É do nada. Do nada, assim. A gente conversou, eu e o Fabrício, na semana passada, a gente contou um pouco da nossa história também. E é tipo assim, parece que a gente entra sem querer ser, e daqui a pouco a gente entra, depois vem e não consegue mais Vai sair. ficando pra sempre ali, e né, cara? fica pra sempre lá, assim. E eu falei brincando no início, tipo, o que você tava na cabeça com ser professor? De propósito, até pra instigar vocês a falar, porque, embora a gente goste, a gente tá aqui porque a gente gosta de ser professor. Todos nós aqui. A gente não é valorizado, é óbvio, a gente sabe também disso, sobre essas críticas. E eu quero que vocês falem o ponto. Eu falei dessa questão de por que você tá na cabeça, o que estressa vocês, assim, como professor ainda, assim? Você bem... Tudo, bem- né? Tudo. Não. Cara, mas olha só. Vamos imaginar, eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte. Eu gosto muito de trilha, né? Eu subo 12 quilômetros de uma trilha. Às vezes eu caminho, vamos colocar, mas subir 12 quilômetros com maior dificuldade me cansa. Mas é um cansaço satisfatório. Talvez aquele que ele acabou de falar. Trabalho muito, né, Barney? Mas assim, é algo satisfatório. Sendo assim, a grosso modo falando, nem por delongas em relação a isso, eu acho que o maior problema, e vocês, enquanto coordenação, sabem o que eu estou falando, eu acho que os bastidores da educação é muito pior do que a questão sala de aula. Exatamente. Muito. A sala de aula, pra gente, é o menor dos problemas. Porque eu não imagino o médico reclamar que tem doente no hospital. Ou que o policial tem que prender E gente. também é pertinente ao aluno de 14 A anos sua ele função- ser falador. É Então, pertinente a eles. Agora, o que me assusta, Barney, não sei se vocês... Eu, depois que eu começo a conversar assim, com muitos coordenadores, são amigos pessoais, e conviver um pouquinho com uns, eu me assusto. Né? Aquela coisa de imaginar que a educação de perto é uma comédia, de longe uma tragédia, muito se dá quando fecha as cortinas. Que eu falo que são os bastidores. Por exemplo, hoje, talvez seja um pensamento até um pouco mais fechado em relação a isso, que a gente até vem conversando no carro, que ao mesmo tempo que você renova, você muda o arcaico, né? Mas você tem um certo cuidado em mudar o tradicional. O mundo pode ser modificado. Aliás, a história, ela, por muito tempo, perpetuou a ideia de você modificar o tradicional. Entretanto, você imagina o seguinte, outro dia eu falei para o menino assim, rapaz, cadê sua apostila? Né? Eu não sou daquele de copiar o quadro todo que já está na apostila. Eu vou copiar o que está na apostila, rapaz. Eu vou aproveitar meu tempo para dar aula, botar uns tópicos, a gente vai trabalhar. O rapaz com 17 anos falou assim para mim, minha mãe não me colocou a minha apostila na bolsa. Eu falei, oi? Com a sua idade? Aquela autonomia mínima que às vezes os pais não percebem. Faço toda tudo. a diferença, né? Faz toda a diferença na autonomia, porque você entrega na educação um menino que parece que é um depósito, que você está tendo uma creche com alguém com 18 anos. E a gente não entrou no âmbito acadêmico, que nem o Barney com certeza ele vai falar, e eu trabalhei com você e vi, especialmente a ideia lúdica de você, quebrar muros, sabe? A matemática, que eu tinha um medo danado, né? Eu falo que a matemática, eu amo a matemática. Mas é um relacionamento abusivo, assim. Porque não é minha aptidão. Mas talvez eu tivesse um professor que me entendesse, que eu não sou matemático. Que minha aptidão talvez não seja essa. Mas que eu tivesse prazer de aprender, seria muito mais viável do que você ter que entregar para o pai uma nota. Isso é importante. A educação Cara, acho que mais me cansa. Isso aí que você falou, pontuou algo Né? muito importante, porque a prova em si, eu sou um cara que, lógico, eu não posso mexer na estrutura, tá? Porque a prova, pra mim, é algo dos menores problemas, porque o dia o cara tá mal, tá com dor de barriga, tá estressado em casa, Ansiedade. mas o cara vai lá, é um bom aluno um ano inteiro. A construção, né? Eu vejo filme, não vejo retrato. Porque o que acontece? O aluno é bom o ano inteiro, mas ele vai mal na tua prova, ele fica nervoso, ele fica tenso, mão suada, aí ele vai tirando 2 na tua prova. Esse cara vai ser reprovado porque tirou um 2 na prova, mas e ao longo do ano? O que ele produziu, né? Exatamente, A gente cara. pode Então, assim, analisar, né? é por isso que eu sou assim. Desse aluno. Eu sou muito a favor de um novo modo de avaliação. Eu gosto muito do lúdico, mas eu não sou o cara que faço não uso muito lúdico, né? Eu ainda sou o cara do quadro. Eu gosto de usar o quadro, eu gosto de desenhar, gosto de fazer um octaedro lindão lá e botar
filmar que eu tô A fazendo. matemática Isso que eu pede ia isso. falar aí, Não, agora eu né? gosto, eu também, gosto de fazer isso aí. Eu tenho uma inveja daqueles Então, quadros eu gosto- de física, matemática, química. Eu gosto de fazer musiquinha, eu gosto de cantar música dos caras. O quadro do Barney É, é lindo, eu porque gosto ele é de todo fazer- colorido e os Eu desenhos go- são isso, perfeitos. eu gosto de fazer, eu assim, tenho Fiquei com regrinha. vergonha porque o meu parece um jogo do bicho, assim, certo? Tu puxa, molecada Gera- que assiste, geração- é o A geração não né? sabe o que é jogo do bicho, a nova geração. Sabe, que agora a Sabe, Globo lógico que lançou sabe, lógico aquele... que sabe. É do Doutor Castor, pô. É, porque ele sabe, mas pode sabe. mexer Tem, também. tem. Mano, mas É série, eu né? concordo Então, com você em tudo. Cara, é muito diferente porque a gente faz as coisas assim, a gente dedica, né, cara, a situação de dar aula, a gente sabe que tem que evoluir. Eu sou um cara que sou contra a minha parte, professor de matemática, usar slide. Eu acho que tem que fazer ali porque tem que mostrar que sabe, que o slide é muito para o pessoal de humanas. Pragmático, né? O pessoal de humanas vai estar lá, vai ter que debater aqueles tópicos ali. A temática não tem que mostrar, Às vezes tem as demonstrar. imagens, né, que Exatamente, ilustra então, melhor assim, o que o professor Então, está passando. o lúdico para matemática, eu sou leigo nessa realização do lúdico. Sim, eu uso GeoGebra. Eu tenho um tablet agora e tal, uso GeoGebra. Eu faço ele se mexer, as folhas métricas. Mas fora isso, nada além, sabe? E eu sou muito essa relação que você falou da avaliação. A avaliação do aluno tem que ser ao longo do ano. É o filme inteiro, não o retrato que ele mostrou naquele momento. Agora, eu uma vez estava conversando, a gente, uma vez não, sempre a gente conversa. Educação é um problema que é interessante como você muda o pensamento sobre educação diariamente, e você passa por uma situação que você pensa. Mas eu acho o sistema de educação do Brasil muito cansativo. É. Vou te dar um exemplo. Matemática e português é óbvio que a gente precisa disso. Você precisa se comunicar e, porra, no mínimo fazer uma conta. Óbvio. Mas a gente, por exemplo, às vezes o garoto tem aula comigo de Revolução Francesa de 7 da manhã, que é um horário que a gente precisa falar um pouquinho. Pô, Né? 7 da brincadeira. manhã, porra, isso é absurdo. Mas enfim. Continue meus tempos lá, preciso, tá? De 7 a 7h50. Mas assim. Já sabe que as escolas contrataram o Valvão nesse Não, horário. 7 horas é ótimo. Ainda bem que tá gravado e te conta. Ele não quer esse Eu horário. apoio 7 horas, mas assim. Você pega o seguinte, o moleque sai de Revolução Francesa para equação de segundo grau, depois para uma questão de Análise química. sintática do Pô, nada. mas, gente, sinceramente, eu imagino a gente Não é batendo nada papo, atrativo. falando assim, Marquinhos, como é que vai o jogo do Vasco? Aí eu comprei o carro, vi a gasolina até cara, pô, choveu lá, hein? É isso. Eu não vejo outro aleatório, tipo de assim, né? diálogo É ao assim mesmo. final que é isso. E a criança vai falar assim, o que gosta de matemática, humanas é ruim. É uma sugestão, tá? Mário, você talvez pense, vou ser bem breve em relação a isso, até para a gente não ter mais assuntos para falar, mas assim, cara, por que você não pega um trimestre e trabalha assim? Vai ter o português e matemática, mas aquele trimestre você trabalhar só humanas. História, geografia, filosofia, sociologia. Faz um intensivão. Acabou, mas vai ter sempre português e matemática. Porque o moleque vai sair de uma Revolução Francesa, ele entra na questão sociológica. Ele sai dali, entra para o campo filosófico. Ele vai ter um gabarito, mesma mesmo área, que, né? embora pareça macete não seja, que ele siga. Ele vai ter os módulos dele. Agora, essa educação, sinceramente, é uma crítica que eu tenho. E não precisa ser o ponta da corda e dizer que está certo isso. Mas não precisa ser o que eu falei, mas precisa repensar muito essa educação do tipo, por exemplo, uma desigualdade. Para ser breve, fechar. A gente fala de Europa a todo momento em história e em África muito pouco. Hoje uma aluna me perguntou por quê e a gente acha que a macumba é ruim. E falou macumba. Eu tive todo um trabalho para dizer a macumba, o que significa macumba, e explicar para ela que os livros de história, por exemplo, adora, né, falar de Thor, que a gente fala um deus nórdico, também é pouco falado, mas assim, você pode ir para o cinema ver Thor, você pode ir para o cinema ver Zeus, e quando você fala de uma mitologia africana, Um é zanguebeço demonizado. que as pessoas não sabem o que é. Então, é perfeito. Então você tem todo um processo. Cara, isso não é questão de religião, não é questão de educação, não é questão de. Mas é cultural Exatamente. também, né? Mas essa cultura vai para a educação. Mas- Educação que Mas forma então, a eu cultura. vou chegar nesse né? ponto assim, que você está falando aí. Eu vim de uma família, meu pai é branco, minha mãe é negra, e eu fui me descobrir negro ao longo do tempo. Não é tão simples assim. Não. Ah, pô, sou negro. Não, porque eu estava num colégio ao qual os alunos, de grande maioria, eram brancos. Então você está dentro daquele grupo. Quando eu fui trocar essa chave, quando eu comecei a andar com as pessoas diferentes, que tinham pensamentos parecidos com o meu, e só que tinham outras cores, aí eu sabia, lógico, o colorismo, a gente sabe que a gente olha o pele, pô, não sou branco igual meu pai. Mas assim, a questão da que tu falou agora da África e tal, realmente não é falado, porque tem coisas que eu fui descobrir por pesquisa própria depois de mais velho, sabe? É muito difícil. A gente fala de Revolução Francesa, Revolução Industrial, com Grécia, N coisa, o tempo Grécia, todo. o tempo, isso aí. Mas você não... Aqui no Brasil, pelo menos assim, no Rio de Janeiro, eu não posso falar de outros estados, né? É muito complicado você pegar um cara e falar... O aluno dar valor à literatura. Machado de Assis,
dá valor à cultura africana. Porque nós somos colônias. Sim. Nós fomos colônias da Europa. Mas a gente sabe que existem a capoeira, tá? O maculelê, a umbanda, o candomblé. Por que vieram? Isso é interessante também saber. Logicamente, é interessante saber. Não vai cair no concurso algo desse tipo. Mas eu acho que deveria ter mais incentivo as pessoas conhecerem. O samba é algo de origem. O samba pesquisa, né? O samba é algo diferente, cara. As pessoas não sabem quem é Donga. Ô, Barney, pô, o primeiro samba gravado em 17 pelo telefone. Agora, só pra Exatamente. você ter uma noção, eu vou te dizer um exemplo. Me irrita profundamente, porque assim, não vou falar de 13 de maio aqui, porque não é aula de história, isso aqui não é aula de história, pra você entender como é educação. Mas quer ver uma coisa que me irrita muito? 20 de novembro é o dia de quê? Consciência negra. Cara, bota um moleque de branco sambando na televisão, uma mulher com um prato de feijoada e acha que a consciência negra tu botar alguém... Não. Cara, a gente tem que pegar um índice de crianças que sofrem racismo, quantos são mortos em favela, cara, que são negros. Cara, incrível. isso é consciência. Agora, Incrível. quando você trata, e nós temos uns aspectos que eu acho que é interessante você, de verdade, assim, de outra cadeira e ter essa análise, porque a gente na educação, a gente é interdisciplinar, velho. A tua educação física, por incrível que pareça, ela ensina situações em que eu utilizo na minha sala de aula. Mas é algo estrutural. Quando isso aí. você entende... Ó, quer ver uma coisa que me irritava muito? Eu questionei uma vez um professor, e foi muito legal. Pô, eu tive uma aula com um professor que eu vi as crianças e falei, pô, por que você não forma filha? Ele falou, porque a filha não respeita as diferenças. E me deu, cara, uma coisa que eu não percebi. Cara, a educação, Barney, é interdisciplinar. Você vai ter, pô, então, quando eu ensino pro moleque consciência negra pensar que tem racismo quantas vezes por dia você vê, eu sempre faço, a gente trabalhando, né, marquei um tempo, a gente batia muita bola sobre isso. Isso não é um discurso militante político. Não. Isso é um discurso social, velho. É um discurso de entender o nosso país. Porque todo mundo... Então, não é possível. eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo alguém de outra cadeira que tem esse comentário que você teve, e eu sei que você faz, e, pô, você anda com ele, né, pode querer que é boa gente, mesmo ele não sendo muito, assim, mentira, tô brincando, né, mas, assim, eu fico muito feliz, porque parece que a gente nada um pouquinho contra a maré, parece que prepara o cara para ser um funcionário de fábrica, não, a gente é um cara que existe. Cara, tá chegando Né? a lugares que eu adoro trocar ideia, conversar sobre isso, e papos inteligentes, assim, me motivam muito, né? Às vezes, né, a gente sabe Se você para pra... É uma análise clara pra gente. Se eu saio daqui, eu vivo de chinelo e bermuda, porque eu sou criado assim. Se você me vê aqui em outro lugar, eu sou um cara que sou formado com a federal em matemática, formado em física, que tem pós-graduação, você olhando pra minha cara, não dá, por quê? Porque eu acho estrutural. Você fala que eu sou qualquer coisa menos professor. Com Eu sou um certeza. educador, não sou um educador para as pessoas que me olham. Cara, quantas foram as vezes que eu fui numa loja e outras pessoas ficavam olhando a gente ao redor? Pessoas que ganhavam menos que eu, desculpa o termo que eu tô usando, tá? Sim. Eu fui na Starbucks uma vez, vou dar um relato, tava com a blusa UFRRJ, lá em Niterói, no Plaza Shopping. Eu fui na Starbucks. Na época, o curso onde eu trabalhava, pagava na mão. E eu tava com um paco de dinheiro legal, um negócio legal. Aí eu falei, eu quero conhecer Starbucks. Pobre em ascensão, quer conhecer coisa boa. Tem um nomezinho do copo. Pobre em ascensão, né? Moleque novo, queria... Cara, aí eu lendo as coisas aí, assim, e lendo e tem preço. Eu perguntei, o que é isso aí? Ela, isso é caro. Aí na minha cabeça, pô, a atendente falando isso pra mim, cara, isso é caro? Ela trabalha na Starbucks, não é dona da Starbucks. Dá vontade de falar, dá. Tá entendendo o que eu tô Desculpa, mas tem pessoas que falam assim, colega, tipo, você é dona, mesmo que se fosse, mas assim, Não, mas... né? Então, Consciência de quer classe, ser né? consciência de Aí classe, eu comprei um negócio chamado Chocochip, eu lembro até hoje, porque foi horrível. Só era o mais caro, eu comprei. Pagou caro, você paguei. sustentou, né? Exato. Só pra manter a pose. Mas, sabe, assim, são coisas que as pessoas fazem de uma forma ao qual a gente não tem necessidade. Porque a gente tem que olhar o ser humano por completo, cara. Pô, não é porque vocês são diferentes de mim que são mais capazes de chegar a lugares mais altos. E ó, vocês falaram de interdisciplinaridade, né? Tem uma brincadeira no TikTok, é sério, embora a minha fala comece com uma brincadeira no TikTok, Sim. que faz sentido, olha só. A brincadeira era o seguinte, os alunos perguntavam para os professores de biologia questões de matemática. Perguntava para o cara de matemática uma questão de português. Perguntava para o cara de português uma questão de filosofia. Maneiro. E os professores não sabiam. Óbvio. Geralmente perguntava o cara de história, quanto que é a fórmula de Bhaskara? Sei lá, o cara de história não sabia. Aí perguntava pro cara de matemática qual que é, não sei o que, a Revolução Francesa, ele não sabia.
Aí eles iam perguntando, os professores não sabiam. Aí eles refletiam depois, aí, vocês querem que a gente saiba todas as matérias de vocês e vocês só sabem a de vocês. Mas, Marquinhos, só uma situação que eu acho, isso é bem, por isso que eu falei, que é muito raro. Né? A gente sabe de aptidão, a gente vai seguir no caminho. Pô, você fala, pô, humanas não é uma parada que. Você, não quer dizer que você não vai debater. Eu falo que esse cara Exatamente. aqui, ele é um professor de história. Acabei de falar. Eu falava assim, Marquinhos, tu tem que fazer história, cara. Uma vez eu faltei, lembra que eu falei, Marquinhos, pega lá ali. Mas eu não posso, pô, faltei, não. Cara, eu sou um coringa, cara. Eu dou aula de coisas aleatórias. Mas aí que tá. Não sei se você pensa assim, eu acho que a gente tem uma linha de raciocínio interessante. Que eu acho até porque você pensar diferente é crescimento, né? Não é sempre. Mas, cara, eu detesto uma aula. Detesto com tudo. Se o moleque sair dali e não usar aquela aula no cotidiano. Afinal, uma aula que você ensina o moleque. Ou eu vou ensinar a Revolução, a Revolução Francesa, ele sabe o que é direita e esquerda. Você vai ensinar matemática para quando alguém não enganar ele para comprar o bilhete da festa que ele vai. É o troco. Filhão, O troco é o básico. você vai ensinar, você vai educação física, por exemplo, você vai ensinar o moleque pelo menos como correr, porque por incrível que pareça, Eles não sabem eu mais. falo, Não eu sabe. até brinco assim, eu falo, cara, não tem aplicativo para correr, né? Brinco com ele, assim, não existe aplicativo. Mas sabe qual foi a culpa? Da pandemia, pô. Pô, mas aí tem um processo que a gente Pandemia teve. Mas o sexto ano tá pagando por isso, mas é um Sim, debate sim. mais. Mas sabe correr? É. Pô, Não. Mas, cara, o instinto vai modificando. A gente é um ser que, embora eu não concorde com isso, tanto quanto você, mas, cara, se o moleque aprende e não usa lá fora, não adianta, Não cara. serviu de nada. Eu falo pra eles, cara, não adianta você falar assim, eu odeio, de verdade, assim, eu sou muito, muito cético com campanhas. Racismo não. Tá, mas, pô, esticar uma faixa racismo não quer dizer nada quando você sustenta uma piada que é racista, quando você tem um racismo segregado. E você brinca com algo desse selecionado. tipo. Exatamente. Ó, eu, por exemplo, eu chamei a atenção de um aluno, foi segunda-feira, ele negro, ele fez uma piada, mas eu sou negro. Eu falei, cara, não te dá direito nenhum. Exatamente. Porque você é negro, você te dá liberdade para que outros, iguais aos seus, que somos nós, essa ideia de eles não existem, somos nós. Com as suas individualidades na coletividade, façam igual. Então, a educação, engraçado que vai com aquela primeira pergunta que você fez, um dos maiores problemas seja esse. Assim, né? E a gente, quando tenta fazer algo diferente, temos dificuldades por um sistema ainda apostilado, que você tem que manter dentro de um sistema que ou você segue aquilo, Barney, ou você é Até péssimo. porque os né? alunos... Eles são coordenadores, cuidado. Não, se mas falar isso aí. Cara, mas é eu algo sou real. extremamente. O vestibulando, o cara que vai fazer um concurso, ele tem que se basear pela aquela metodologia. Não tem um outro ramo. Não. Se eu fazer uma prova de militar, de um colégio naval, com 14 anos o aluno tem que ter. Eu vou fazer uma redação dissertativa argumentativa. Pô, o cara não sabe fazer uma carta, porque são modos de redação que tem que fazer. Eu sou professor de matemática, gostei muito tempo. O cara sabe o que é uma mitocôndria. Não sabe para que serve. Pilha de Daniel, que é química. Sim. O cara não sabe essas coisas. Por quê? Porque ele está acostumado a estudar somente aquilo. Você falou sobre trimestrais. Eu não sou a favor disso. A favor de colocar matérias que sejam coerentes no dia. Sim. Português, literatura e redação. Então, já é um caminho. Vai criar uma linha, entendo. Matemática, física. Show. Sabe? Eu concordo com isso aí. E tem que ter numa quarta-feira um momento de mais lazer para o aluno, que o colégio, que ele não seja aquele lugar que é aquela prisão. O colégio tem que ser o local que aquele cara acredita estar ali. A quarta-feira, para mim, é o dia de fazer o quê? Educação física. Ótimo. Por que eu gosto de fazer Fica isso leve, aí? né? Porque o cara, é o meio da semana, o cara tá lá, ele vai ter um relógio de relaxamento, vai trocar ideia. Aí o professor, às vezes, vai, vamos jogar uma bola, jogar bola. Tem aula agora teórica. O cara, teórica? Então, assim... Quer matar a criança, vamos falar lá. que choveu e a quadra tá molhada. Entendeu? Mas assim, o aluno, ele tem na quarta-feira, ele tem o prazer de lembrar. Tem que colocar o short na mochila, eu tenho que levar uma roupa... A gente ficava assim, né? Exatamente. Agora, eu tenho uma palestra, a gente tá falando que o tema da minha palestra é Eu Odeio Escola. Já chama atenção. Aí a criança vai entender lá que eu falo assim, eu odeio a escola, por quê? Se eu mostro pra criança que a escola é uma prisão, naquela coisa de uma instituição repressora, em que você é o delegado, teu inspetor carcerário, ninguém gosta. Mas quando você entende que a construção faz ele dentro de um cenário, que ele vê que o Vasco lutou contra o racismo, que São Januário é um ponto importante nos discursos de Vargas. É um dos clubes que mais brigam, Então, né? caraca, o moleque tem o maior prazer. Eu falo, cara, por que Barcelona e Real Madrid brigam? Por causa do Messi e do Cristiano, não. Eles se odeiam no sentido disso. A criança gosta. Então, tem toda uma história envolvida. Então, quando a gente transforma... Argentina, exatamente, Malvinas. Então, você vai pegar o seguinte, cara, a criança gosta... Nós gostamos de assunto em que você possa criar, e detalhe,
que a gente perde muito quanto professor. A criança sinta-se confortável em participar daquilo ali. Em errar, ela tem vontade de errar. Tem vontade. Ter a vontade de errar é importante. Porque, de novo, é construção de conhecimento. Se ele souber tudo ali, pra quem tá na escola? Ele não tá construindo nada. Não se enche, pegar um copo cheio de água e botar mais água ali, vai o que acontecer? Vai derramar, o cara tem que vir vazio pra gente. Ó, a gente viu que algum negocinho aí, não foi, Fabrício? O que aconteceu aí? Opa, já mandaram aqui, eu tava até no zap aqui confirmando. Chegou nossa pizza, olha que Bom, maravilha. Vamos que vamos, hein? Ó, e não é minha, botei desodorante hoje. Cara, na boa, cara. E eu tô de antitranspirante que não deixa marca. Ó. Veio qual que é o sabor? Qual que é o sabor que deve ter vindo aí? Ó, veio... Ih, rapaz, veio duas, Duas. hein? Chegou duas, hein? Olha só. Eu achei que ia chegar um franguinho catupiry. Nosso amigo Samuel tá entregando aqui pra gente. Olha aí, ó, chegou, ó. Dom Gerard Pizzaria, olha que maravilha, cara. Tem uma bandeja aí. Ah, tá aqui, ó. Vou colocar a bandeja aqui. Isso. Excelente. Vamos lá, agora esse momento que a gente sempre vê o pessoal comendo na TV, agora a gente vai comer, que você não... Aqueles comentários que eu fiz criticando isso, eu tiro. gente Era um tira, hacker. é. Né, Eu foi um tô momento me de- sentindo aquele Porque o cheiro podcast tá do bom pra futebol, sabe qual caramba. é? É, sim. Aquele futebol, o cara Sim. também recebe a pizza. Aham, é o... Não vou falar não, pra não dar moral Foi quem? pros caras. Foi quem que mandou? Quem que mandou, Fabrício? Dom Gerard Pizzaria. É isso aí. Dom Nossa Gerard. amiga Viviane Freitas. Depois segue lá, pessoal. @Dom Gerard Levanta a Pizzaria. tampinha, né? É, Vamos puxar comer, muito pra galera aí. vamos comer? Quando vocês vão falando aí de educação que a gente vai comer. É. A gente pode falar, não, eu acho assim que o legal do Barney é que a gente tem uma... Embora, não, a gente, pensamento não, igual. mas obviamente que nem falou, não concordo do trimestre, mas ele tem o mesmo Não, mas pensamento assim, que o segmento. Né? não concordar faz parte também. Isso que é o legal, cara. Porque, imagina se fosse um papo monótono aqui, todo mundo... É sim, é isso. Só Agora, pegando tem- um gancho, né, do que vocês falaram, enquanto coordenação, gestão de um colégio. É lindo. Eu sou desse favor. Se vocês assistirem o vídeo do passado, Aham. eu falei sobre isso. Aham. Mas, cara, enquanto professor, você consegue sobreviver só trabalhando segunda, e quarta e sexta? Não. Não. Eu não quero... Senhores, Professor de Eu educação não- física. eu não quero... São um tempo, dois trabalhar tempinhos de turma. só segunda, quarta e sexta. Quero trabalhar de segunda a segunda, hein? Então, eu sou coordenador, mas sou professor. É. Não, primeiramente. queiro, eu quero só trabalhar um dia Sim, e ficar os mas outros dias vendo anime, financeiramente- mas Cara, eu só preciso. nota e curiosidade, trabalho vem de tripalho, que significava tortura. Fora isso, essa ideia de Eu trabalhar quero pra ser gente. torturado. Eu tenho uma filha pequena, então preciso de tortura. Essa tortura vem aqui. pelo jeito. Então, querer a gente não quer, a gente precisa. Não, mas, cara, é legal. Agora, eu acho que a gente tem esse lado mais Aí, se serve político, aí, digamos assim, né? Política Tranquilo. dentro do cenário político educacional. Mas também a gente tem um lado que eu acho que é o legal da educação, é a construção que você falou. E os fatos engraçados que a gente passa também em sala de aula. Né? Eu tenho, esquece. inúmeras... Né? O Marquinhos, a gente passa situações... Então, né? a gente vai falar isso aí, ó. Da vida, acho que é engraçado. Enquanto eu tô tentando cortar, que eu tô fazendo desastre aqui. Por exemplo, tu tem alguma tática, eu não sei se vocês têm, o Marquinhos eu sei que tem, mas uma tática pra chamar atenção, assim, que tu fala assim, eu gosto, às vezes, de começar com uma polêmica. Eu jogo uma polêmica, não é, pô, o moleque fica preso com uma polêmica ou um fato, ou conta um caso que aconteceu. Né? Não, idiotice, eu gosto de idiotice. Ah, Eu falo de idiotice. então- Porque, cara... Idiotice, por exemplo, o Marquinhos cortando uma Cortando pizza. uma pizza. Tá Não, é. bacana isso aqui, Se cara. fosse uma aula de matemática Eu explicando quero- fração, acabou Tava a pizza. ferrado. Eu gosto de chegar ao colégio e falar assim, ó, estou a 8 jogos sem perder. Então eu não vou falar que você é botafoguense, então deixa aqui. Não, peraí, calma aí. Não, peraí, rapidinho. Não. Eu estou a 8 jogos sem perder. Meu atacante é o Pablo Verratti. Porra, olha só. Agora, é engraçado Pior que, que sempre que eu foi. brinco muito assim, que ó, se o Botafogo for bem, né, a prova é tranquila. Eu vou corrigir com carinho, eu vou entender. Aí eles ficam, Botafogo, aquela Obriga coisa toda. todo mundo a Mas torcer quando pro perde, Botafogo. quando perde, eu me sinto aquele aluno que voltava pra escola, que a Aí gente eu era vou tirar onda criança, com que vocês. perdia. Vou tirar onda com vocês. Peguei uma turma na escola ano passado. Falei, ó, provinha minha. Se todo mundo for camisa do Vasco, eu tenho um ponto. Eu fiz... A turma, fiz 45 alunos de camisa do Vasco. Gravei no TikTok. Me sigam lá também, galera. Mas é tortura, né? Assim, tadinho. Então, eu tô fazendo uma... Parabéns, cara. Isso Você tá aqui, tirando cara. onda, hein? Cara, Marquinhos, é uma pizza. Foi, Gente, isso é uma pizza. Olha o que o Marquinhos faz com isso. Meu Deus Ela do céu. veio bonita pra caramba. Vocês vão Ele... querer comer do meu, acho melhor Ainda bem vocês que serem. lúdico. Não, tá tranquilo. Se fosse matemático, o lúdico da pizza com fração, não rolaria com o nosso Não. amigo ali, né?
Até Mudaria, porque ele cortou Pra ele, o V. a gente Ele é não dividiu em 8 visitante, partes convidado. iguais. Aqui, Não. Fabrício, vocês convidam. É porque se eu ia contar pra vocês, eu acho que você não ia querer tudo destruído aqui não, mano. Destruído não, tá humilhante, né? Assim. Come aí a pizza aí, ele jogando pra gente assim, ó, pegando o ar. Não, ele tá dando um pedaço de fricassê que ele deu aqui, que ele cortou, que ele tá comendo. Né? Tá bom, hein, gente. Pizzaria, qual que é o nome? Dom Gerard Pizzaria. Dom Gerard Pizzaria. Aí, tiraram Na onda. hein? brasa, hein? Na lenha. Na lei, tiraram onda. Cara, tá bonitinho. Vai ser doce. de banana. Deixa eu perguntar. Essa aí veio Eu nem na gostei surpresa. de doce, veio de mas tá surpresa. bonito. Deixa eu perguntar, Barney. Sim. Barney é o seu sobrenome ou é apelido? Não, meu nome é Thiago de Melo Barros, tem que falar o de Melo. Se minha mãe vê isso aqui, eu não falo de Melo, ela fica. Pô, É apelido, tem alguma relação com Então, vou te Flintstones? falar como aconteceu isso aí. Lembra que eu falei que comecei a dar aula no Educandos, né? E meu nome era Thiago. Thiago no Educandos. Aí eu fui um dia, pô, eu sou um cara que tem braços curtos, né? E eu não sou um cara de... Eu não sou um cara muito atlético. Acho que dá pra perceber pela câmera aqui. Pelo menos você não, se tivesse perna curta, você ia mentir muito. É. Aí eu sou um cara de braços curtos. Aí eu fui um dia de blusa roxa. E uma turma da ESA falou isso pra mim assim, ó. Aí, tá igual o Barney. Eu fui, eu nunca liguei pra pilha, falei, eu sou o Barney agora. Aquele roxinho. O dinossauro Barney. Eu adoro esse nome, eu levo pra qualquer lugar. Eu sou o Barney. E eu acho estranho quando o aluno fala assim, Thiago. Opa, Thiago não. Aqui é o Barney. Quem chama de Thiago é minha esposa e minha mãe. Meu vovô ficou também. Aí, então, assim, eu sou o Barney, eu gosto de ser o Barney, tá? E quando eu comecei a dar aula, pô, é muito difícil. O teu início, né, cara? A tua caminhada, tu iniciada dando aula, né? Então, pô, o Thiago, quem é o Thiago? Agora, tu falar Barney de matemática, as pessoas hoje sabem que sou eu. Não é Barney de Então, matemática. você falou desse dinossauro, eu não vou conseguir agora mais nenhum momento te olhar sem lembrar. Não, tem que lembrar, pô. Mas a referência é essa. Parece A referência é essa. Parece. Não, Mas eu parece pensava que era sobrenome, de verdade. Não, não é É que Thiago de parece Melo mesmo, Barros. cara. Aí Mas o Barney surgiu, eu adorei. Os alunos, assim, foi É até... Foi, refrigerante de cola. É. Não está nos Não, patrocinando. tá no patrocinador. foi até um aluno que foi aluno comigo que falou, pô, seu Barney. Aí ficou, eu gostei e tal. E levando pra vida, 10 anos sendo Barney. É Barney, não tem jeito. Eu demorei a aceitar um pouco o nome, mas... E depois você que eu não dava muito de van? Coisa assim? É, meu apelido era Valcombi, Valtrem, Valvan, Galdivan, e tudo que tinha van. Era o filho do Vampeta com a Valkyria. Pode Aí ser. ficou o Valvan. Holandês, homem holandês. Não, mas na escola, apesar que na escola eu sofri muito, porque assim, eu não fiquei em muitas escolas, eu estudei em muitas escolas. A minha ensino fundamental, eu passei por 7 escolas, me mudava muito. Então eu não queria aquele vínculo. Então toda vez que ia para uma escola, quando alguém, que a primeira semana era horrível, né? Que os professores, qual é o seu nome? Aquela coisa, aquela exposição, né? E você tinha do nome e tal. E eu, até me acostumar, todo lugar que eu ia era isso, né? Eu, cara, eu odiava. Meu nome seria Thiago, inclusive. Mas depois que eu comecei a lecionar de fato, que virou Valvan, você percebe que nós, professores, é interessante quando temos o nome, né? Porque a pessoa consegue associar o nome. Por exemplo, você tem o Vitzil, né? O dele, Witzel, né? O Vitzil é quando tá vendo um passarinho. Vitzil. Porra, Aí ficou. era bosta demais. Eu já expliquei essa história do Vitzil no outro. Se quiser saber essa história, vê lá no outro que a gente gravou. O pior são as piadas, né? Que ele fala. Né? Não, é. Pio, vai. Cara, mas eu tenho histórias assim interessantes que acontecem comigo, né? Pra as mais hilárias. Exatamente, eu queria falar isso aí. Ele postou nos stories. Eu falei que ele ia vir no podcast aqui. Ele Sim. começou a me dar sugestão nos stories dele. Ó, tem uma história que é legal, me pergunta isso aí. Não falei pergunta, fez mas tem todo- várias histórias. A Ele, gente ele, já fez ele que tá vários- querendo perguntar. A gente né? aumenta. Ah, tá. Pra render like. Mas conta, tem umas histórias muito loucas que aconteceu contigo aí, cara. Ah, não, a que eu coloquei lá foi que eu fui vacinado no lugar do cachorro, né? Essa história foi. Como é que é essa história? Cara, tudo que possa acontecer, você fala assim, a probabilidade. Não existe sorte e azar, existe probabilidade, né? Lady Murphy. É, mas aquela. Tem aquelas campanhas de vacinação no bairro, né? Minha mãe mora aqui em Oíba e tal. Ela, meu filho, leva meu cachorro lá, Paraná. Eu falei, pô, mãe. Eu fui enrolando, jogava bola sábado e tal. Só quero te lembrar que isso aí não é bebida alcoólica, não, tá? É só a decoração do cenário. É, aí então, né? Só pra. Mas pode lá, continua. Você E tá aí falando, ela- segurando o é, negócio ali. Aí ela, então, tem a ver também com isso. Aí ela, pô, leva. Eu falei, cara, fiquei no futebol, enrolei o que deu. Eu tinha uns 18, 19 anos, né? Falei, cara, eu voltei pra casa. 2 da tarde, minha mãe, ainda tem gente lá vacinando. Leva o cachorro, levei. Só que eu já tinha vindo do futebol
E o melhor do futebol, no meu caso, é o pós-futebol. Aqueles suco de tamarindo à vontade, né? Você vim lá como, né? Cercando galinha. Tô levando o cachorro grande. Cheguei, tinha um senhorzinho que também já tava que nem eu. Ele falou, só tem uma. O senhorzinho bem... Falei, aí ele, segura a cachorra. Aí eu botei a cachorra entre as pernas, assim. Tô segurando a cachorra. Ele pegou a seringa. Quando ele foi mirar na cachorra, a cachorra mexeu e ele perdeu o equilíbrio. Pum, na minha panturrilha, assim. Fiou a agulha. Claro que ele não inseriu aquilo. Ele colocou, tirou, ai! Ele machucou e o sangue já veio. Aí Mas veio era o pra pior. você ficar tranquilo. Porque Aí você não veio o ficou pior. sem raiva, Veio né? o pior. O pior é que ele pega a mesma agulha. Olha o que ele fez, cara. Aí ele pegou a mesma agulha e eu pensei, ele não vai fazer. Não, ele não vai dar a vacina no cachorro. Ele deu a vacina no cachorro. A mesma. Só tinha, ele falou, só tem essa. E limpou lá e mandou na cachorra. Foi embora pra casa. A cachorra com dor e eu mancando também. Chega em casa, minha mãe, o que aconteceu? E até hoje eu sou piada na família que fala, e ficaram, o cachorro morreu por causa Ainda bem que... da vacina que deram nele e deram no cachorro. Ainda bem que você não tinha rabo de cavalo, né? Porque você tomar antirrábica. Pô, Cara, de Tix é novo. alcoólica porque não dá. Não é Tem. possível, cara. Vamos Definitivamente. trazer Cara, um é whiskyzinho um dos terceira- problemas, Aí, né? é a terceira consecutiva dele, não é possível. Descendo, Eu tô soltando várias aqui devagarinho, e ele tá pegando. Ele vai. Não, mas Antirrábica. essa história do cachorro foi legal pra caramba também. Tem umas interessantes assim, mas essa pra mim foi uma das mais marcantes, né? Tem alguma também, Barney? Alguma história curiosa? Ah, ou pode ser em sala de aula também. Sala de aula é meio complicado porque não tive, não. Da Mas... mochila. Na mochila não. Do telhado? Não. Na mochila. E agora eu quero Não, saber. na mochila porque não. Deixa eu falar. O nosso público quer saber. Não, mas isso aí é um papo pra um outro Mochila, dia. Não. mochila. Não, Essa é boa, essa é boa. O desenrolar foi Então, uma bom. brincadeira do Jackass, né? Então, mas assim, deixa eu falar. É isso aí, pô. Jackass, vocês são jovens aí, procurem o que é Jackass. Depois eu vou entender mais ou menos o que é. Suco de suor, nossa. É algo desse tipo, mas, assim, eu nunca tive... Eu era muito fazedor de besteira quando era mais novo, né, cara? Fazia bastante. Tu? É. Eu, sou cria do Rio da Prata, de Campo Grande, né, cara? Então, assim, Boa. ali é o lugar que eu adoro até hoje. Pô, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu fico lá com meus amigos e tal. Isso lá é muito bacana, mas assim, eu fazia besteira de pertinente ser moleque, mas uma vez que eu tomei uma coça no parque, tem uma história. Antigamente, onde agora é um condomínio, fez na Cabo Sul, ali tem o Preso Nick, tinha um parque ali, Fábio, você deve lembrar Na bem do lateral parque. ali, foi muito ali aquele parque. Aí nós estávamos todo mundo trocando ideia, assim. Aí sempre tem um amigo teu que acha que é galã de novela, né? O apelido dele é Daniel Pungo. Sabe se o cara tem um apelido de Pungo, ele não é bonito, cara. Ele é feio, velho. Caraplégico, né? Porra, ele é caraplégico. Meu pai. Desculpem os feios se nós estamos sendo Não, ofensivos. mas ele é diferente. A Pessoal, versão sistema existem do padrão de feios, beleza, né? Existem feios, existe o Pungo. Ele é um moleque de coração enorme, bom de onda. Mas ele tem um defeito aqui, ó, facial. É Caraplégico. algo estrutural. Estrutural. Ele tem a versão sistema da moda, né? Do padrão da beleza, né? Enfim, fomos ao parque e tal. Ele cantou uma menina que tava acompanhada. O cara falou que ia pegar a gente, falou, vai pegar nada, fica nessa discussão e tal. Nós éramos 3. Põe Ele uns três. apareceu em 11. Matemática veio aí com você, né? É, Foi que começou, né? saímos correndo, pegamos uma cabuçu ali, tem um radar ali na Belé. E o radar pegou a gente. Aí fomos dando volta ali. Só que eu sou pesado, perceberam que eu sou gordo, né, cara? Eu sou o cara que tem um pouco ATP. Bastante. Na verdade, tem bastante armazenado, né? Mas não tá... Só não produziu muito, mas tá armazenado aí. Aí, me escondi onde? Embaixo do caminho da Belé. Aí eu fiquei ali esperando. Falei, vou embora não, vou ficar aqui. E naquela época a gente não tinha dinheiro nenhum, não tinha telefone pra ligar pra mãe, vem me buscar aqui, pelo amor de Deus. Os caras correndo atrás da gente. E eu me escondendo. Quando eu olho debaixo do caminhão, quem tá debaixo do caminhão? Daniel Pungo, esperando a pessoa ir embora. Ou seja, tá... Eu ia apanhar sozinho porque eu era mais lento, Teve a mesma sem ideia. ter feito nada. Porque assim, são histórias assim que vão acontecendo ao longo da conversa, a gente vai lembrando algumas coisas aí. Não, eu acho assim, essa. Teve algumas outras assim, mas. Deixa pra outra oportunidade. Tem né? uma, Fabrício. Conta aí uma história engraçada aí da educação física aí. Cara, Ou da tua vida normal mesmo. Aí. Porque a educação física não é vida normal. Eu também sou do Rio da Prata, né? Como o Thiago. Como o Thiago, eu era mais ali do centro do Rio da Prata.
pegando a ideia de briga, né? Uma vez, nós fomos chamados pro aniversário de 15 O anos. Rio da Prata tinha essa mística, né? Cara, que bater a gente. Todo mundo ia bater em É. todo mundo, Aí a gente foi no aniversário de 15 anos, né? Não vou citar nem nomes, porque a menina deve ter a raiva da gente até hoje. Destruíram Né? o sonho de 15 anos da menina. Sim. Então, o salão todo, a discoteca, todo mundo ali dançando. E eu sempre fui um dos mais velhos do meu grupo. Não sempre fui o mais consciente, né? Ou melhor, eu fui obrigado a ser consciente, né? Desde muito novo. Então, eu ali, vendo que os moleques estavam exagerando na cachaça, né? Chapuletando o coco, eu falei, cara, vai dar merda. Já sabia. Beleza. Tomando Big Apple com Daqui a pouco, Sprite. era tema tropical, o aniversário da menina. Daqui a pouco, quando eu vi, um amigo meu começou a jogar fruta um no outro. Daqui a pouco, outro, fruta um no outro. Brincadeira Aquela guerrinha. imbecil. Brincadeira de sala de aula, né? Que a gente tá acostumado no dia a dia. A Jogando. gente briga hoje, né? A gente chama atenção. Aí eu falei, cara, para com isso que vai dar merda. Vai dar ruim pra gente, não sei o quê. Beleza, sempre o mais consciente, né? Como falei. Daqui a pouco, Só de o lembrar. louco me pega uma melancia. Ele tava muito doido. Ele agarrou a cara na melancia e começou a esfregar. E começou a esfregar a cara da melancia. Voou melancia pra tudo quanto é lado. Só que o pessoal da festa começou a marcar o nosso grupo, né? Eu falei, cara, já era. Acabou. Surgiu uma senhorinha. A senhorinha, pô, já ficou bolada, chamou o irmão do aniversariante, moleque fortão. Resumindo, partiram pra dentro de todo mundo. Porradeiro. Porradeiro. Eu saí catando as crianças. E o cara, vambora. Tinha 2 saídas. Um amigo meu que é fortinho igual você deve conhecer ele, o Fred. Pô, Forte. aí, vou te falar, Fred. fortinho. Aí é sacanagem. Fred, aí, na moral. Fred Bobão. O apelido dele é Fred Bobão. Ele é do tamanho do Barney, assim, fortinho. Não também nada. Não. Cara, Vou te falar. Porra, muito maior. Ele passou sem brincadeira. Ele era, né, mais novo e tal. Ele passou, sem brincadeira, pessoal. Devia ter 30 centímetros. Ele passou entre uma E não, pilastra. não é brigão não. Fred é maneiro pra caramba. Não é. A galera era tranquila. Só que extrapolaram, entendeu? Cara, eu sei que a briga rolando, ele empurrou todo mundo. Eles passaram dentro de uma greta. Eu sei que começaram a correr, a gente rodando lameirão. A gente pegando lameirão pequeno. Eu sei que todo mundo chegou vivo, né? Na Praça do Rio da Prata. Na igreja. E aí o que aconteceu? Vamos lembrar da festa da garota. Que acabamos com a festa da garota. Um porradeiro danado. Deve odiar vocês até hoje. Deve odiar, Lá se vão com tantos certeza. anos. Com certeza deve odiar a gente até hoje. Mas foi isso, O Rio da cara. Prata tinha festa maneira que quiser. Cara, de briga assim, eu sempre fui muito bom em arrumar briga, cara. Mas eu apanhava. Não, Eu sou bom, não dá pra ser perfeito, eu já arrumava, né? Se você jogar futebol com o Valvan, você vai perceber que Quem joga bola comigo sabe, né? você chega lá, ele reclamando, qualquer lance ele reclamando, ele termina reclamando. E eu só não sei, às vezes que eu fui, eu não sei como ele não arranja briga, porque eu só conheço ele desde criança. É interessante quando o pessoal que não me conhece, assim, porque eu acabo no campo, eu tô ali batendo papo inimigo. Cara, mas uma vez eu quase apanhei, né? Mas dentro do campo. Cara, eu apanhei, o cara fechou a cara comigo porque eu vou botando apelido em todo mundo, né? Fulano, parece que fulano bota apelido. Aquela coisa de futebol, né? Mas tem uns que às vezes leva pro coração, né? O cara... às vezes eu já apanhei algumas vezes, assim, de briga. Mas tem uma vez que eu gosto muito do Vasco, já, tá? E, inclusive, eu fui ver Vasco, campeão brasileiro, contra o São Caetano, no Maracanã. Assisti muito jogo do Vasco. E um desses jogos eu fui pra assistir e peguei aqui no Benjamin do Monte, tinha briga de torcida. Eu falava assim, cara, eu nunca vou me envolver com briga, porque eu acho ridículo. Eu nunca me envolvi, eu corri para não apanhar. Eu falava assim, eu lembro que jogavam fogos, a torcida do Flamengo foi uma vez na estação, botou fogos pra cima da gente. Torcida do Flamengo não. Leviosa. Eu me senti um Harry Potter, né? Ou então naquela época que começou mais velho um pouquinho. É Matrix, né? Dando aquele... E uma dessas vezes que eu ia pro Maracanã, eu tinha muito dinheiro na época. Geral custava 2 e ia com 3. Assim. Fora. E eu levava bala de hortelã. Cara, na boa. Talvez tinha direto. Fabrício, burguês, né? Burguês. Talvez tinha carrão na época já. Cara, eu chupava aquelas balas de hortelã. Ia beber água no banheiro da geral do Maracanã. Assim, era uma coisa. E eu ia com todo mundo que me levasse pro Maracanã. Uma vez pro Botafogo e Flamengo. Só que eu falei assim, cara, a torcida do Flamengo tem maior número no trem. Eu vou com a galera que é flamenguista, né? E numa dessas eu fui com essa galera lá pro
pro jogo com os flamenguistas e desci no trem. Antigamente, a galera acima de 30 a mais vai lembrar que o Maracanã tinham 3 estações, que eram Mangueira, São Cristóvão, e no meio dessas estações aqui tinha uma chamada Derby Clube. A Derby Clube. Pô, me senti agora Eu não lembro. Eu lembro só da então, essa hoje que tem, que é Mangueira até... A primeira foi a Mangueira, né? Então, era Que a Mangueira... estação primeira. Pior que era a primeira estação pós. Cara, deu não é uma, tu falou. Na tua piada, tu falou uma coisa de história que não Tá vou. vendo? Eu Vocês não que vim pra acharam dar que era aula, que eu piada. vou cobrar hora aula. Vou cobrar hora aula. E eu desci naquela Derby Clube que existia ali, ela abria geralmente meia hora antes do jogo. Porque era pequenininha, né? Uma vez parava ali. Cara, eu sempre fui uma criança muito ruim pra subir parede. Sabe aqueles caras, parecia que eu morava em condomínio, sendo que eu morava em comunidades, né? E eu sempre fui muito ruim subir paredes, essas coisas. Mas minha mãe fala, né? Um ditado que é meu filho, um papo de velho, que é a necessidade faz o sapo pular. E eu estava na estação Derby Clube, e a estação Derby Clube, ela abria, ela abria meia hora antes do jogo e ficava meia hora depois para você pegar e trem para ir embora. Esse dia não abriu. Eu desci na estação, botafoguense, com a torcida do Flamengo, lá os meninos que eu desci na estação de São Cristóvão. Cara, quando eu tô descendo na São Cristóvão, na época não existia essa fúria jovem, não tinha JB saindo. Cara, eles vieram em cima da gente. Já viu o muro de estação de trem? Eu nunca pulava uma cerca, meu irmão. Rapaz, eu subi aquele muro, sem brincadeira, que eu parecia Adrenalina explica isso. peito ralado e pum! Ou seja, eu arrumava as brigas que eu arrumei, eu apanhei quando era criança, eu arrumava muito porque o temperamento daquele... Eu não tinha noção mas depois de velho, eu sempre fugia das confusões. E na maioria das vezes, das confusões, eu tava chamado bucha mesmo a situação. Essa eu aprendi a pular muro. Correndo da torcida do Botafogo, e lá, eu até brinquei, minha torcida de Botafoguense, os 6 velhinhos vieram correndo atrás de mim, assim, com gaula na mão, pra sacanagem torcida do Botafogo. Aí, Fúria Jovem, galera aí, ó. Gente, pelo amor de Deus, Daqui a pouco vai estar lá no Valvão. Engenhão. Não, eu tô lá, eu tenho um vídeo Ó. meu que viralizou. Cara, só um detalhe. A gente grava um vídeo com poesia, você vê lá, texto bonito, 3 visualizações. Um dia, eu vendo o jogo que o Botafogo perde o jogo, eu tomei algumas e na sala de aula eu fui gravar um stories. O Botafogo é um relacionamento abusivo, é quando você apanha do marido e diz que ele tá certo. E falei uma monte de asneira. E o meu stories, meu celular tem problema com áudio, que eu salvo e depois eu publico. Publiquei no feed e fui dormir. Cara, virei piada nos grupos de Campo Grande, né? Como o Botafogo desesperado. E o outro foi esse do relacionamento abusivo. E o outro que era o namoro botafoguense, que se ele não desistiu do Botafogo depois do ano passado, tua vida tu não vai existir mais. Então, quando eu tento fazer algo legal assim, pra evitar, a coisa descamba pro lado péssimo da coisa. Mas, A gente gosta disso aí. E agora... Vamos para um tema mais polêmico. Será que vocês gostam de polêmica? Vamos lá. Vamos fazer corte. Vamos fazer corte do vídeo. Corte isso aí. Vamos fazer thumbnails, corte. Vamos lá. A gente tá em período eleitoral. A gente tá em período eleitoral no Brasil inteiro. Eu não costumo dizer o que eu penso. Não é sobre isso. A questão... Fica tranquilo que eu não vou botar vocês contra a parede, não. Até porque o Valvan tá aberto lá, o que ele pensa. Quer saber? Vai lá no Instagram, você vai ver algumas... Mas não é esse ponto. Não O ponto que eu queria falar é o seguinte. De, sei lá, uns 10 anos pra cá, muito do que se fala de política, de ideário político, partidário, enfim, acabou entrando em sala de aula. E, de certa forma, muito do que a gente faz em sala de aula como professor, às vezes é vigiado por responsáveis, pelos próprios alunos. Pandemia a gente viu muito isso. Eu dava aula pra 70 pessoas. Tinha gente que falava, filma o teu professor, se ele tá querendo te, como é que eles falam? Induzir, impor ideologia. Impor uma ideologia e tal e tal. Como é que foi, isso pra vocês? Eu não tô nem pedindo pra vocês falarem a posição política de vocês, não. Mas como é que foi vocês lidarem com essa certa pressão externa, pressão política, que às vezes muito mais ligada à ignorância do que qualquer outra coisa, ligado ao... O Valvan talvez um pouco mais por ser de história. Sofri. Então ele sofre um pouco mais. Não tanto, porque Vai, joga aí. Vou começar a Desabafa falar aí, o vai que lá. acontece. Eu não costumo dizer muito, mas assim, eu sou um bandista, eu sou negro e sou esquerdista. Eu sou negro, Aí você se beija, já se abraça e se beija aí, porque você... Ele queria arrumar
Uma treta, assim. Eu não consegui, cara. Ele não tentou. conseguiu, ele fez tudo. Ele pensou o seguinte, que ele estereotipou o professor. Quem é de esquerda é história, sociologia, de matemática, educação Não física. consegui, cara. Por só que eu botei na mesma... Desculpa, mas não precisa falar isso que ele veio. Não consegui essa treta. Vai lá. Mas Eu não falo o nome do outro rapaz, não, que é o Lorde Voldemort, eu não falo o nome dele. Então, assim, eu tenho muito esse problema, porque eu sou recriminado N maneiras. Mas quando tem coisas que eu vejo em sala de aula, aluno falando de cunhos religiosos assim, me dá uma agonia. Essa semana uma aluna falou que, pô, desculpa, vou ter que tentar essa nuance, vou ter que falar agora. Pô, a igreja evangélica é pressionada e muito mal interpretada a igreja evangélica. Eu falei, pô, então eu vivo em outro mundo. Não, porque a gente não tem nenhum preconceito contra macumba. Macumba. Tipo assim, senhores, pra quem não sabe, macumba é um instrumento musical que deu origem ao reco-reco. Tá? Sim. Então, assim, é um Na verdade, instrumento... uma madeira que vai virar um Exatamente, instrumento pra tambor, então, recorrer pra tudo. Aí, então, as pessoas não sabem, elas jogam de uma forma... Ah, mas, pô, tu é professor, tu é de esquerda, tu fez rural, logicamente eu sou aquele cara que usa droga ilícita. Não é assim. E, então, já que tu é de esquerda, irmão, me tem um carro remoto, divide comigo. Não é isso. Eu quero que ele entenda, o aluno entenda, o pai entenda, você que está aí assistindo a gente entenda que ser de esquerda é pensar no social. Eu quero que a oportunidade que eu tenho de estudar e de conquistar alguma coisa, você também tenha. É simples de pensar. Eu quando... cara, que legal. Que bom, assim. Cara, quem tá vendo, me conhece, sabe o sorriso que veio aqui, mas ao mesmo tempo uma angústia de não ter uma oposição, porque eu gostaria muito. Mas enfim. Não vai ter. Fica anotado aí, né? Cara, eu tenho durante aquele período eleitoral foi um inferno, você conviveu comigo. Eu já tive aulas e pais que eu dava aula de História da Arte tinha falado sobre biodança. Biodança, pô, Fabrício, sabe? Biodança, a gente sabe. O próprio TikTok é uma biodança, que salvou muita gente, né, de um período perigoso. Porque tinha a palavra dança, toca o corpo. Acabou. A mulher falou que eu ia fazer, a mãe falou que eu ia fazer uma questão do Santander, porque ela viu. Então, foram algumas coisas, fake news que foram, que eu não vou nem entrar em detalhes, que são inúmeros. Mas eu sempre falo o seguinte, que bom, é corte isso? Então vou dar corte. Todo mundo tem que ter, ou tem uma ideologia, a questão ela é inclusiva ou excludente. Se ela é inclusiva, a gente começa a conversar legal. Você pode ser, eu falo assim para os meus alunos, você pode ser direita, esquerda, Power Ranger, Goku, skatista, frentista, não me interessa. Mas o que me interessa é quanto você vê dentro de um coletivo as individualidades. Exatamente. Porque se você não vê um, você não vê o todo. Né? Hoje foi legal pra caramba que uma aluna falou assim, eu não falei de uma aluna que pode ter uma exposição, e mesmo não, ela não ligaria, mas enfim, a gente mesmo com tanta bagagem, porque a gente não, o livro não faz a gente, ele constrói a gente juntamente com a bagagem que a gente tem de vida, por idade, por vivência, como você falou, pelo que você já passou enquanto negro, bandista, enfim. Eu estava no mercado daqui da região, que se quiser patrocinar depois eu boto o nome aqui, eu estava no mercado da região, e eu falei assim, cara, a gente tem mania eu sou muito reclamão com as coisas, assim, de querer fazer uma análise de tudo e depois até me arrependo, porque às vezes o homem domina o que pensa e é escravo do que fala, né? Às vezes a gente fala demais, a matemática do 2 e 1 às vezes falha. E eu falei assim, caraca, um repositor aqui, rodando as coisas, falei, cara, que sociedade preguiçosa, aí Fabrício, que sociedade sedentária, o cara é incapaz de descascar uma manga, uma fruta. Eu fiquei revoltado com aquilo. O estoquista, com toda a calma do mundo, virou. É porque às vezes tem pessoas, moço, que tem derrame, ou que teve um problema e tem dificuldade de cortar a fruta. E então a gente facilita, porque às vezes mora sozinho. Aquilo para mim, eu falei, caraca, meu irmão, como é que eu podia não pensar em problemas? Nisso, né? Quer ver um exemplo bobo? Eu falei isso em sala de aula e foi legal você falar de equidade, que a gente fala muito de igualdade. A igualdade não resolve problema nenhum na educação. A equidade resolve. Igualdade, eu posso... A igualdade, temos que ter igualdade. Não, temos que ter equidade. Equidade, eu entendo a diferença. Por exemplo, o Marquinho, vamos supor, Fabrício, você corre e faz atividade física. Um exemplo.
Né? Estão fazendo muito. Não. Muito bem, né, Fabrício? Vamos lá. Mantém o portfólio. Ninguém sabe. Mantém o portfólio. A gente edita, pô. É. Tem agora até um vídeo que você Até editar. melhorei né? agora. Entretanto, eu chego pra você e falo que eu tenho um problema, às vezes, na coluna, que eu tô em tratamento. Vamos correr igual. Não vai ser. Não vai. Então essa igualdade não vai. Agora a equidade diz, vamos pegar o percentual que você tem pelo que você pode produzir, isso é equidade. Exatamente. Então, quando alguém fala, você é esquerda e direita, eu falo, primeiro que a gente tem no Brasil 2 fenômenos, que é o bolsonarismo e o lulismo, que ficou maior até do que eles. Acabou. Eles não têm mais o controle sobre isso. São políticos de estimação. Exatamente. Direita e esquerda, esquece. A o que pessoa existe. não consegue, desculpa interromper, Nada disso. mas a pessoa não consegue identificar que ser de esquerda não é ser Lula, cara. Não é ser Até porque Tarcísio. também É um eu acho pensamento, né, cara? É um pensamento de quem a gente consegue começar a enxergar diferente. Sim. Pô, porque eu tenho tanto e outros não têm nada? Cara, se todo mundo pensasse no social, a fome no Brasil não existia. Cara, rapidinho. Desculpa, Marquinhos. Só para poder. Senão que o meu TDAH vai levar a informação aqui, eu tenho que pegar e segurar. Hoje a gente tá falando de consciência de classe. Eu tava brigando mal de falar com um colega meu que ele tava revoltado. Ele vai ver esse vídeo aqui, tá passando vergonha. Ele estou revoltado que fulano de tal está taxando tal coisa. E uma das taxações que ele foi falar foi o seguinte: agora tu vê, é um absurdo ele botar o IPVA, não sei de onde ele tirou essa informação, no jet ski. Eu falei, porra, tu tem um jet ski? Tu tem lancha? Tu tem moto? Tu tem bicicleta, cara? Consciência de classe, mas quem tem nada a ver, tem. Tu imagina o cara, um escravizado que tomou chicotada e falar, não, esse bate é diferente. Esse bate de cima pra baixo. Não, tô com ele. Porra, meu irmão, desculpa. Filhão, primeiro que você tem que não se trata de direita e esquerda, se de consciência de classe. Qual classe você pertence? A sua ideologia, ela é excludente ou includente? Se ela te exclui, meu irmão, desculpa, se ela exclui qualquer outro, se ela fala que a minoria tem que se curvar a uma maioria, se ela fala que o negro é igual na história que o outro, meu irmão, eu acho isso um prejuízo social de uma fala que não deveria nem ter crédito, porque ele desconhece 300 anos de uma escravidão e, principalmente, ele desconhece um país atual com uma escravidão moral, que não aceita. Nunca tem um samba muito legal que é estranhou o que esse preto pode ter o mesmo que você. Se passar você e eu no motão, esse meu camarada aqui, ele tá parado numa blitz. Porque, mas a maioria... Aí piora, Fabrício, desculpa até porque... E piora. Por que piora? Porque... mas o maior índice, eu adoro isso, o maior índice de presidiários, de pessoas que cometem crime, é negro. Eu te explico 3 vertentes. A marginalização inicial, que você tem um 13 de maio falso, michuruco e mentiroso, que você pega o cara, solta sem projeção de social para aquele cara nenhum, que vai ocupar situações de moradias péssimas, onde o poder público não chega e o Estado passa a ser o inimigo. E segundo, que é importantíssimo, nós pegamos o índice da nossa população, a minoria negra, essa maioria parda, nós escondemos a nossa história. E quando eu falo com o professor, aquele aluno escurinho, não, ele é negro, cara. Eu fico com um moleque aqui, Barney, você é negro, você é preto, alguém morreu pra caramba, uma sua etnia sofreu pra cacete. Então, a minha maior dificuldade, só para concluir a resposta, não foi responder isso. Foi tratar com a ignorância de pessoas que vivem numa sociedade que tenta esconder, de fato, o que a gente passa. Esconder o racismo, porque o racismo é perigoso. O racismo, o cara pode ser racista e não ser preso, porque ele não fala. Ele é estruturado, quietinho ali. Agora, você precisa de uma injúria. Ele precisa de uma injúria para acontecer, meu irmão. O racismo, olha que é uma polêmica. Quer uma polêmica? Quer uma polêmica? Eu vou deixar uma polêmica para você. Eu consigo, mas corta direitinho, porque isso aí, eu consigo entender, mesmo não querendo isso. Não tem respeito nenhum que comete isso, mas consigo procurar um 0, para entender e ensinar esse cara ao homofóbico. Porque tem um padrão de igreja, tem um padrão tradicional que eu preciso falar para ele, cara, olha por aqui. Agora, eu não consigo no Brasil entender o racista. Eu não consigo, não viabiliza para mim. Você pega um Pelé, você pega os maiores do que... Você falou do samba perfeitamente, né? Você pega o samba, você pega a sua cultura, você pega... Quem fez isso aqui foi pés, mãos e força escravizada. Outra coisa, não existiu escravo, tá? Escravo não é título. Escravidão é um momento.
Existia o escravizado que você encerra. A partir do momento que esse cara não é mais, não precisa mais chamar alguém de escravo. Entende? Então, desculpa até a Barney tomar Não. uma fala e eu- ter isso. pra- Como? Porque foi a pior dificuldade que eu tive. Ignorância, Marquinhos. Eu perdoo o ignorante, que a minha função é educar. O conhecimento não é meu, não é seu. O conhecimento, você não detém o conhecimento. Você tem que distribuir. Correto? Agora, o ignorante eu perdoo, minha função é ensinar. A partir do momento que ele sabe e ele quer ser negligente, eu não perdoo. Eu perdoo o ignorante, mas eu não perdoo o negligente. Ó, e você falou de um assunto que eu acho muito interessante que vocês mencionaram, que é, por exemplo, quando ele cita que a sua aluna falou da igreja evangélica. E aí eu posso falar com um pouco de local de fala com isso? Pode. Claro. Doutor e... Então, Pastor Marcos. eu fiz teologia, fiz ciência da religião. Doutor. Eu tô fazendo doutorado, mas não na área de religião, mas eu tenho um livro publicado de religião também. Então, quando a gente fala de igreja evangélica, é muito curioso. Primeiro a gente tem que entender qual é a igreja evangélica que você está falando. De onde surgiu também, né? Não, Que fenômeno é esse, Não, né? e antes disso aí eu quero saber... Muita Porque quando a gente fala de igreja evangélica, a gente está falando de uma instituição extremamente plural. Por exemplo, você vai ter aquela igreja evangélica que é aquela que está na televisão, que tem muitos... Enfim, você tem aquela que está na televisão, a televisiva. E você tem aquela igreja evangélica que está lá na comunidade, que é uma garagem. São coisas muito diferentes, assim. Então, por exemplo, a igreja evangélica, talvez televisiva, é aquela que está na bancada política. É aquela que influencia muita gente a fazer muitas coisas. Mas a igreja da garagem é aquele cara que trabalha no emprego, o cara fica o dia todo trabalhando. Ele chega em casa, às vezes 8 ou 7 horas da noite, ele vai direto para a igreja. Às vezes tem um salário mínimo. Ele não ganha Né? o que o pastor da televisão Não, ganha. não. Ele, às vezes, paga para a igreja funcionar. E é que esse cara, às vezes, vou dar um exemplo aqui de trabalho, seja o que for. Vamos imaginar que ele seja um porteiro, que ele trabalha na zona sul aqui do Rio. As pessoas passam por ele e nem olham na cara dele o dia inteiro. Não olha. Vai ter o protagonismo lá, né? Não olha. Quando ele vai pra igreja, ele bota um terno e uma gravata. Ele bota a roupa de doutor. Ele sente-se diferente. Ele tem um microfone que todo mundo para pra ouvir o que ele fala. Ele é o cara que pastoreia. Então, nesse sentido, essa igreja evangélica eu acredito muito, porque nessa você tem um sentido de inclusão. No livro que eu escrevo, ele fala do empoderamento do espírito. Essa galera é empoderada nessas igrejas evangélicas. E o louco, vocês estão falando de racismo, é muito interessante o movimento negro. O gospel, eu tava conversando com o Valvan. O gospel, que virou um mercado musical hoje e tal. Tem as músicas que são legais, outras nem tanto. Mas o gospel, ele começa com o movimento de libertação dos Estados Unidos de negros. Ele começa, eu estava conversando isso hoje no carro, eram negros americanos, que eles eram escravizados, e eles cantavam uma música, era Wade in the water, children. Caminhem pela água, crianças. Aí depois eles falavam, o anjo vai movimentar as águas. Em tese, está se fazendo uma citação da Bíblia. Só que, na verdade, eles estão dando dica de como fugir da fazenda. Caminha pela água, porque não vai deixar pegada, o anjo vai movimentar as águas. O gospel começa assim, com o movimento de libertação de negros escravizados. E ele começa, o movimento pentecostal em si, nos Estados Unidos, ele começa com negros empoderados pelo Espírito, pregando para brancos, liderando brancos, mulheres pregando para homens, que na época, início do século XX, era uma coisa impensável, uma mulher liderar um homem. Martin Luther King e Malcolm X. Exatamente. E você tinha imigrantes pregando para americanos. Era uma inversão social fantástica. Claro que isso não durou muito Quase tempo. uma subversão, é uma subversão social da época. Né? Exatamente. Marginalização O movimento social. pentecostal, e você vê traços disso na própria Bíblia, lá dos galileus. Quem são esses galileus aí que estão falando aqui pra gente? Isso você vê traços no próprio Novo Testamento, dessa ideia inclusiva. Só que o que acontece? E aqui eu não tô falando de novo, tá militando, não tô. Ou esteja também, que seja também. Não... O espaço é teu. Então, o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando o seguinte... Aí teve algum momento que alguém falou, mas não é legal que os brancos e os negros fiquem nas mesmas igrejas. E aí dividiu, né, nos Estados Unidos, igreja de negro e igreja de branco. Aí começou a palhaçada. E aí acabou vindo, isso a gente importa pra cá, e o movimento pentecostal, ele começa assim aqui também. O movimento super social. Tem um sociólogo da USP que ele fala o seguinte, ele usou um termo PPP, preto, pobre, pentecostal, que define a maior parte das comunidades do Rio de Janeiro. E o louco é o seguinte, essa galera... e aqui, por isso que não dá pra você botar todo mundo no mesmo pacote. Falar assim, votou em X,
todo mundo que vota em X é assim. Não é, Tem cara. dispara a parada. Você não sabe, às vezes, por que a pessoa votou ali. Às vezes, a pessoa não teve acesso a isso. Ele é leigo, ele vota pela... Ele é um voto... Pela maioria, né? Aqui, ó, vamos junto com... Vai na manada. É isso aí. É isso aí. E aí, esse movimento... Aí você vê os negros de comunidade... Você tem lá os negros que são de Umbanda, de Candomblé, mas a maioria é pentecostal. Se você Sim, for em qualquer sim. comunidade do Rio de Janeiro... Eu falo pelo Rio, mas o resto do Brasil também é muito parecido. E aí você vê um cara que às vezes ele aprende uma ideologia excludente, só que ele tá num meio que nasceu pra não ser isso. O movimento pentecostal, não só o movimento pentecostal, mas as comunidades do Rio não eram pra ser excludentes, cara. Mas engraçado, Marquinho, eu não sei se vocês compartilham disso, mas é uma coisa perceptível até na antropologia. Não é uma regra, tá? A gente fala assim, o cara foi antropólogo. Não. É uma coisa que dados DQC, dados que eu criei, que é o seguinte. São 3 pilares, se você fazer uma análise, sustenta o ser humano. Família, Estado e uma religião, algo que ele acredita. Repare que quando a família pode falhar, ele vai automaticamente ter problema com o Estado. Esse Estado pode ser uma prisão, que é o Estado opressor e quando merece a prisão, mas outro debate que a gente precisa não é agora. Sobra para ele, qual a última linha que sobra para ele? Religião. Religião. Não é à toa que você vai ter um fenômeno de uma nova igreja evangélica, que o cara vai no presídio, que é os renegados, e até o próprio Umbanda também faz um trabalho que é pouco divulgado, mas faz, como outras religiões. Mas a gente pega pela maioria em termos midiáticos, né? É a última esperança para aquele cara. Às vezes quando ele passa imperceptível, isso é interessante, ele passa imperceptível na sociedade. Ninguém é o chamado aquele uniforme invisível. O cara passa, ninguém percebe. Mas na igreja ele é um diácono, ele é um pastor, e ali ele tem a notoriedade. Aí tem um perigo da coisa. Primeiro que ele pode entender a dor social. O segundo que ele tem a sensação de poder. Exatamente. E a sensação de poder é perigosa. Porque a sensação de poder é manipuladora. Todo mundo que pode ter Não, esse não é. controle, né? Isso é natural, né? Quando você tem um poder, o discurso de uma retórica, de uma oratória, é o que acontece muito com o político. Hoje, você pega, por exemplo, o processo político hoje, o cara não vem aqui, Marquinhos, sabe que tem 2 vascaínos, um flamenguista e um botafoguense. Ele vai chegar aqui e falar... Vambora que tu tá sendo Vascão e Fogão, hein? Opa! Acabou. Aí tu reclamou aqui do buraco aqui do mergulhão de Campo Grande. Ele, desculpa, foi mal. Eu me atrasei, aquele mergulhão que fizeram ali, que absurdo. Aquilo. Cara, Nem tem sem água, poder. né? O que é um carisma? Cara, Rivertinho. ele continua soltando. Tem outra aqui. Vou te explicar. O que é o carisma? Não finge que não vi, né? Vou te seguir. Vai seguir, mergulhão, senão vai- né? Carisma é o quê? Carisma não é um cara TDAH ataca. engraçado. O carisma não é um cara engraçado. Hoje o carisma ele é produzido. O carisma é quando você olha pra aquele Dudu. cara e fala... Tudo. Quando ele olha pra aquele cara e fala assim, meu irmão, eu queria ser ele. Eu falo o que você quer ouvir e da forma que você quer ouvir. Só que hoje virou profissional. Por isso que a gente tá nesse limbo que a gente chama assim, político. Deixa eu perguntar pro Fabrício, que ele Pegar um também é gancho, né? coordenador. Eu queria jogar com você aí, cara. A gente falou de religião, política. Como coordenador, cara, quantos problemas você já teve ligado a isso aí com aluno, com pai, mãe? Essa semana? Só essa semana? Só hoje, né? Não, essa semana mesmo eu tive um comentário lá no professor. Não levei para frente, tá? Porque eu conheço o professor e ele estava em cima da matéria, do conteúdo mesmo. Entendeu? Só que a gente tem aquelas pessoas que não respeitam ou não querem respeitar, né? Então, assim, o aluno me procurou, eu conversei com o aluno, por conhecer a índole do professor, né? Histórico, né? O histórico do professor, ele é um pouco polêmico, sim, de vez em quando. Porque pra que isso, Sim, né, cara? é um pouquinho. Não é um Valvan, mas é um pouquinho. Seria interessante trazer os dois aqui, ó. Ficava legal, hein? Ó. Já viu que o É. cara é do outro ponto, né? Caos, não. né? Ah, Então, assim, foi Nesse nível, bem né? tranquilo, porque nós conseguimos convencer que só queria respeito. E ele estava passando o conteúdo que era do livro. Foi segunda-feira até. Não precisa ir longe. Cara, Não, o que eu tava conversando aqui, escutando vocês falar, é o cara que é porteiro na Zona Sul, na cidade, ou o que seja. Invisível, que não né? é invisível, né? Eu gosto muito de samba, cara. O samba, pra mim, é minha meu vida. irmão, na moral. E Eu escrevo a história do tenho samba, né? tatuado na veia, né, Eu escrevo a cara? história do samba com você. Depois a gente vai conversar depois, né? Então, olha só. Vocês vão Tem vocês uma gostam- Oliveira. música Vocês têm afinidade. de um homem que eu sou muito fã, que não tá mais entre nós, chama-se Amigo Neto, e quem gravou foi o Zeca Pagodinho. Que ele falava assim, eita povo pra lutar, vai gostar de trabalhar, nunca vi tão disposto. Por que ele fala? Porque o povo da classe C e classe D, que somos nós,
que é o É. povo que o povo que Muitos constrói momentos. a base da pirâmide. Eu sou classe média. Tô brincando, vai. Eu sou não, galera. Eu tô falando, isso é uma crítica que eu fiz. Hein? A galera aqui de subúrbio, eu acho que é classe média. Mas tem uma história... O proletariado achando que é classe média, né? Exatamente. Então vai lá. Cara CLT, full, mas enfim. Tem nem hora extra. Não. Ganha banco de hora. Calma aí. Mas comprou um EcoSport novo. Acabou. E vive daquilo. Mas enfim. Esporte. Então, esporte, assim, esporte. o cara. Ele tá chutando. Ele gosta. Então, o cara, ele se você cair na Zona Sul, num catete, Laranjeira, Glória, no centro, se tu cair, ninguém vai te ajudar a levantar. Cai aqui no centro de Campo Grande. No calçadão No calçadão. ali, Irmão, vai fazer aqui, ó. Quer alguma coisa? Uma dor similar, né? Quem ajuda pobre é o pobre. Mas o pobre não consegue entender que ele se ajuda em todos os momentos. No meio da eleição, não é o cara que te dá uma cesta básica que tá te ajudando. Ele tá querendo teu voto. Não é o cara que faz... É consciência, né? O cara que asfalta tua rua. A gente tem a obrigação de ter cultura, lazer e educação. E Dignidade saúde. humana, cara. Cara, saneamento básico é o mínimo que a gente É o pode básico. ganhar. Saneamento é o básico, literalmente. Então o cara chega aqui e te dá, vou asfaltar tua rua, vou asfaltar. Mano, é o básico que tem que ter. A gente paga, né? Engraçado que... Exatamente, é o básico que tem que ter. Aí o cara vai lá, ele dá moral. Eu escutei essa frase, eu não vou me remeter a quem falou essa frase, mas fala pra mim assim, na minha cara, o rico tem que existir pra gerar emprego. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus, não. Bem, Eu sou CLT, eu sou grato a isso, tá? Eu trabalho pra caramba. Os meus patrões, assim, aos quais eu tenho contato, são pessoas excepcionais que vieram de baixo, construíram aquilo. que não tem problema nenhum nisso. Nenhum Faz nisso. parte de um processo Conquistaram, econômico. E cada um. Distribuição. A gente vive num estado democrático. Sim. Ou seja, você pode ser a vertente que você quiser. Basta respeitar a opinião do próximo. Só que as pessoas que trabalham, às vezes, num emprego informal, que não é de desdenhar, não é indigno. A pessoa trabalha em emprego informal e me falar algo desse tipo. Que tem que existir o grande senhor de engenho para que todo escravizado possa... Cara, a escravidão existe no Brasil ainda. Então, eu falei que a escravidão... Eu tenho um amigo meu que ele é empresário, né? Ele acha que é empresário, que eu falo pra ele, cara, você não refém do sistema com mais dinheirinho. Né? Desculpa, mas você paga pra caramba. Ele fala assim, fulana, tem tantas famílias que dependem de mim. Eu falo, depende não. É uma troca de favores remunerada. Exatamente. Porque lá em casa, minha casa é grande. Se eu não conseguir limpar, a menina que vai limpar que eu pago, ela me presta um serviço e eu pago. Acabou, né? Que nem eu dependo dela tanto quanto ela de mim numa relação de troca. Tu falou de um samba, eu sou muito fã da história do samba. Eu tenho uma parte da filosofia de Neo Rosa que é o seguinte, né? Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente sendo escravo dessa gente que cultiva a hipocrisia. Infelizmente, Barney, a gente tem uma sociedade que a gente cresce. Quer ver uma frase que me irrita muito? Me irrita historicamente. O trabalho dignifica o homem. Meu irmão, tu já é digno por ser um ser humano. O que você tem, o Estado tem que te oferecer. O trabalho você faz para trocar pelo seu cotidiano. Vou te dar um exemplo. Você trabalha 10 horas. Supor que você trabalha 10 horas, você consegue ter 8 horas de sono, são 18 horas. Sobra quantas horas por dia para você? Você vai achar isso a coisa mais normal, por uma exploração? Então é uma questão de debate muito mais profundo. Mas que, como ele falou, acho que a escravidão, de uma outra forma, de uma outra roupagem, principalmente de uma barganha menos chicoteada, existe. Você concorda comigo que aqui no Rio de Janeiro é menos assim efetivo, porque tem os serviços sociais, né? Tem aquela galera que trabalha com empregos informais, camelôs, dromedários. Vai mal. Cara, Eu não consigo, pai. o pessoal trabalha com Ele é nerd, cara. Ele é nerd, cara. Mas tu concorda também comigo que aqui tem Olarias aqui perto. Campos não é aqui perto, mas é Rio de Janeiro ainda. Olarias, carvoarias, cara. Existem seringueiros hoje em dia ainda. Pedra, cara. Calma aí. Fábrica de pedra Exatamente. aqui no Jabu. O cara, ele ganha, ele troca a vida dele para ganhar menos de um salário mínimo. Rolou de uso e troca. Quer uma boa notícia pra gente, que é professor?
Cara, meu pessimismo, Cavaleiro do Apocalipse da Educação, que eu vou acabar sendo eu. Cara, a gente ganha menos pela hora formal do que um prato de feijoada. Você parar pra você comer uma feijoada, tô falando pelo piso, tá? Tem escola que paga mais, mas vai de acordo com que você também tem a carreira. A escola paga bem, rapaziada. Não, mas assim, independente disso, eu faço por uma coletividade, né? Eu vou fazer o papel do sindicalista, né? Enfim, cara, você pega um prato de feijoada, vale mais do que um tempo de aula. Então, ou seja, você trabalha 1h20 para comer um prato de feijoada. Cara, eu fiz essa análise aí também. Usa e troca. Quando aconteceu com o meu carro. Meu carro quebrou outro dia aí. É até esculacho você fazer o comparativo. Aí... Mas pô. Aí quebrou o carro, né? E aí eu fui pagar, teve um conserto, foi até uma coisa simples. E aí ele me falou, vou dar 800 e pouco, né? Vou dar assim, mais ou menos isso. Cara, 800 e pouco, ele fez em umas 3 horas. 2 horas, 3 horas ele fez. Cara, isso aí é muitas horas, é muita hora aula que tu tem que fazer pra tu chegar nesse valor. O cara ganha bem, ganha 40 reais, que ele ganha bem. 40 reais, 45. Ele ganha bem. Pega aí pra chegar a 800. Fala quantia básica. E a coisa é o seguinte, e foi por umas 2 ou 3 horas que ele ficou com o meu carro. Aí às vezes, aí, sem criticar o rapaz nem nada, ele muito provavelmente, ele não tenha separado tantas horas de estudo quando tinha que separar. Por exemplo, eu tive que fazer minha graduação, meu mestrado, minha pós-graduação, estou fazendo doutorado. Capital intelectual, né? Mas aí entra em outra nuance também. Você vai ter que falar que eu entro em outro assunto também legal. Não, e aí, tipo, você fica, às vezes nem... Não, e aqui não é uma crítica específica. Às vezes ele concluiu o ensino médio só. E também ele não é obrigado a estudar tudo isso, não. O cara não é obrigado a fazer tudo isso, que a gente é de maluco de profissão, não. Mas aí o cara concluiu o ensino médio e ele ganha muito mais do que eu em poucas horas. E eu fico assim, cara... eu sei que tem toda uma questão cultural de por que a educação você não investe em educação. E eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, cara, pra eu fazer 800 reais eu tenho que trabalhar muitas horas, cara. E uma curiosidade, já que a gente tá falando de assuntos muito sociais e tal. Se você critica qualquer coisa, não concordou com qualquer coisa que a gente falou aqui, você é bem-vindo para vir aqui e debater. O nosso podcast aqui com o professor Fabrício... Algo democrático. É democrático. A gente... Não é me bater, né, Marquinhos? É debater, né? É, debater. Você é de direita, que a gente acabou tendo uma inclinação um pouco mais para a esquerda no debate hoje, enfim. Deixando claro que o meu comentário foi isento de Exatamente, é uma questão... Né? Acontece, né? É uma questão social. Se você é de direita e não concordou talvez com alguma coisa do que a gente falou aqui, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você pode vir Manda aqui e argumentar. Direct, né? Pode mandar no direct, fica à vontade para vir aqui. O debate aqui é para todos. A gente pode concordar mais com um ou com o outro, mas a gente vai ouvir todo mundo. Mesmo que a gente não concorde tanto. Fala que eu fiz aqui ainda agora. Mas é o momento da voz. O cara tem que soltar a voz dele, tem que falar. Porque o dia que calarem ele, me calam, né? Exatamente. Posso não concordar com a palavra que diz, né? Mas defendo o direito até o fim de você dizer. O que acontece que tava falando aqui agora, que eu achei interessante a fala. Eu não sei qual carro você tem, mas... O legal é você falando, pegando do Gengar. Falando um negócio super sério, segurando um Pokémon, né? É porque eu gostei dele. Eu não sei qual carro que você tem, você pode ter... Vamos supor que você tenha um Corolla, suponhamos. As pessoas dão valor ao produto, mas não ao serviço. Sim. Irmão, o que mais mexe comigo eu tenho um Corolla que vale 150 mil reais. Eu não quero pagar 400 reais para trocar os pneus do meu carro. Você não valoriza o serviço do cara. Irmão, o cara pode ter instrução nenhuma. Vai apertar 2 parafusos. Mas eu não sei fazer. Eu passei uma situação assim com o cara que foi consertar a televisão. Eu trabalhava naquele shopping 58 em Campo Grande, quando tinha um escritório de empréstimo. E tinha aquela OAC. O rapaz trabalhava com... Como é que se fala? Assistência. E era a Copa de 2010, lembra? Paê. Hoje. Assistência, pô. O rei das assistências do Brasileirão. Lembrando, senhores, seremos... Hoje é que dia? Hoje é dia... Vem ele. Hoje é... 4 de setembro, 4 de setembro. quarta-feira. Produzimos um meme aqui. Fala aí. Vai. Estamos produzindo um Esse é meme, corte, vai. esse é Senhores, corte. Corte. Grava isso aqui hoje. Ó, o vídeo vai no ar do dia 5. Nós seremos campeões da Copa do Brasil De que ano? de 2024. Gravem isso. Gravem isso. E o Botafogo vai tropeçar na última rodada. Começamos, tem um problema aqui, vai fechar o sinal agora aqui. Faz isso não, né? A gente, Botafoguense, é tão pessimista que você... Ó, última rodada, o Botafogo tem 10 pontos. O jogo tá 4-0 Botafogo.
48 do segundo tempo não comemora até que acabe e Isso é o seja juiz publicado lá que o Botafogo foi campeão. Pô, o último Gente, jogo com o Palmeiras aí foi quase isso aí, mano. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de... Pô, caraca... Por emoção. É pra vencer aquilo. Mas, Eu fiquei com raiva aquele A jogo. última bola do Gabriel Menino no travessão, eu falei, calma aí. cara, ali já tava entregue pra Deus, né? E tu Deu um sabe rolê se vai assim. pros Eu pênaltis, tava no portão. não né? passa. Não passa. Também acho que não, mas passamos. Importante isso, né? Enfim, vamos dar, porque começa já a ficar... Vamos antes que o Valvan beba esse suco de mana aí que Deveria, já inclusive, toda hora, né? Enfim, a gente tá chegando no fim, né? Chegou ao fim. Chegou Já ao fim. mandaram recado 2 vezes pra gente. O rapaz. Fabrício é toda hora. Gente, corta. Quer se despedir aí, Fabrício? Não, agradecer ao pessoal que ficou até agora assistindo, né? Agradecer ao professor Thiago Barney, professor Valvan, né? Em breve vamos voltar para concluirmos alguns assuntos. Foi muito bacana. Depois da muito Copa do bacana. Brasil, né? É isso Calma, aí, é óbvio. vamos, Tranquilíssimo. vamos aguardar, né? Me cobrem isso aí, tá? Vai virar meme, sabe Vamos disso. ver com a do vai. Botafogo. Não vai. Agradecer nossos patrocínios do Colégio Freinet Colégio Frenê, e também a pizzaria. Qual foi? Dom Gerard Pizzaria. Dom Gerard. Vai lá. Onde que ela fica? Ela fica na estrada Cabo Sul, eles estão terminando agora a obra, né? Para poder fazer atendimento ao público. Até o momento, só delivery. Usa uma Então- bússola, vai pro sul, Cabo Sul. Você vai gostar. Cara, Você eu vai tô curtir. gostando Estrada mais. do Cabo Sul. Cara, acho que no primeiro lugar que a gente vai ter uma oposição, né, de um convidado com quem for, né? Porque é difícil, hein? Boa sorte, Fabrício, nessa tua jornada aí. Imagina. Sinistro. Então, querem considerações finais? Digam aí. Só agradecer mesmo, se algum posicionamento nosso, né? Porque a ideia é bater um papo, né? Foi muito bom conhecer o Bar aqui agora, trocamos a ideia, Muito bom, né? exceto o fato dele ser um profeta errado aí, que tá fazendo as suas coisas. Mas é um cara maneiro, e independente disso, né? A gente falou de educação é isso aí. É debate, é concordar, discordar, mas eu tenho certeza que até os que discordam têm o mesmo pensamento que nós, é crescer. Crescer a educação, crescer o país, eu acho que a gente... E quanto debate cresce, e quanto briga separa. Então, é por aí. Agradecer também a oportunidade, né, cara? Que as pessoas às vezes conhecem a gente somente em sala de aula. A gente não tem esse espaço de trocar ideia com um Não aluno dá tempo, né, ou com cara? o pai, o responsável. Então, assim, foi muito importante estar aqui dando opinião, falando sobre educação, algo que a gente vive isso aí. E educação é algo que tem que ser debatido mesmo. O lugar para se falar de política, religião, sexualidade é numa escola. Lembrem-se disso. Sim. Porque lá é onde forma cidadãos de bem. Cidadão de bem, né? Melhor dizendo. Então, assim, logicamente, temos que respeitar. Nosso direito acaba quando começa do próximo. Então, assim, limite. Todos temos que ter limite. É bacana isso aí, tá? Vocês vão encontrar a gente pela rua, encontrar a gente por aí, bater um papo legal, muitas vezes na beira de um campo, tá? Mas, assim, nosso foco principal é sempre crescer a educação do país e lembrar os senhores que todo mundo deve ter a mesma oportunidade. É Sim. verdade. E só pra mostrar aqui, a gente vai antes de finalizar. Vocês viram a decoração nova que a gente tá aqui? Isso aqui são bonequinhos, embora foram assuntos bem sérios, essa ornamentação aqui é porque eu sou nerd, né, gente? Então eu dei uma contribuição aqui. Então você tem aqui o Pokémon, Vou você deixar o tem livro, aqui... E tem o meu livro aqui, pra quem tá vendo aí, ó. Que eu virei, inclusive, nesse livro. aqui. Exatamente, o Valvão é um personagem do livro. Ele é um personagem que é um bêbado. Corno temperamental. Um corno e bêbado do livro. Obrigado, amigo. Amigo É, pra e essas é um coisas, livro né? que fala um pouco de... É um ensino de ciências a partir de um jogo de RPG. Então, se você gosta de jogos de RPG, gosta de ciência, você vai acabar aprendendo aqui por osmose enquanto você está lendo o livro de RPG. E toda essa ornamentação aqui, também a gente, além de educação, a gente vai falar com um atleta. Fabrício, professor de educação física, tem muito atleta, ex-aluno que a gente vai trazer aí. A gente vai trazer galera nerd e muito mais. Deixa as redes sociais de vocês, o pessoal seguir. Senhores, sigam @Projeto do Barney. Tem bizus toda semana, vídeos interativos, tá? Me sigam lá, vambora. Meu é Valvan Chagas. Vai ser difícil, tem muitos Valvans por aí, né? VALVAN Chagas. Lá tem muita polêmica, tem muito Botafogo, tem muita polêmica de novo, e polêmicas e E o polêmicas. meu é sem polêmica, pessoal. Ah, Eu sou também um tem cara- o Prof, aí sim, aquele bonitinho. Prof, _ Valvan. Tá? São dois. Então é isso, né, Fabrício? É isso, cara. Mais um sucesso. Né? Vamos separar esses cortes aí, acho que vai ficar bem legal. Sigam o nosso canal. E me cobrem sobre o Vasco. Ganhamos o meme, esse Ó, meme vai esse dar aí, visibilidade. esse aí vai dar. Cara, Esse aí vai dar. enfim. Chamar o Edward de mão de tesoura pros cortes que a gente vai fazer.
E Não desistiu, cara. Cara, sem brincadeira. é isso, galera. não Muito para. obrigado por você ter aturado as piadas e os assuntos sérios que A a gente audição, falou. às vezes, é uma maldição, né? É. Foi, gente. Valeu. Valeu, Valeu, rapaziada. Valeu. Tchau,